A história começa com o excêntrico bilionário Xisheng, um homem possessivo, maluco e completamente obcecado por cobras. Dono de uma fazenda especializada nesses animais, ele anda constantemente com a sua cobra favorita, apelidada de Pequena Ciumenta, enrolada no braço. Em uma competição de lutas entre cobras, Xisheng enfrenta seu rival e melhor amigo barra inimigo, Gu Shenyu. De costume, as cobras de Xisheng saem vitoriosas para deleite da plateia. O prêmio da vez, um homem, já que Xisheng é notoriamente sedento por prazer. Apesar disso, seu pai despreza sua fascinação por cobras e exige que ele tome juízo e se case logo, mas Xisheng não se abala, o que gera atritos constantes entre os dois. O ultimato é claro: se quer que suas cobras vivam bem, vá trabalhar na empresa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Hulk da história, que é Yu Sui, se prepara animadamente para apresentar sua namorada, Yuye, à mãe. Porém, tudo desmorona quando ele descobre que o Yuye não apenas quer terminar o namoro, mas já está com outro homem. Este inclusive o agride e o chama de fracassado. Ferido físico e emocionalmente, Yu Sui decide mudar de vida. Emagrece, adota um novo visual e tenta impressioná-la, mas é rejeitado mais uma vez. Yuye cruelmente deixa claro que não se interessa por alguém pobre, que despreza o Yu Sui por ele ser pobre. Mais uma vez, Yu Sui é agredido e fica inconsciente. Após perder o emprego, ele tenta a sorte como vendedor ambulante no mercado noturno. Lá, um incidente acontece quando um brutamontes causa confusão e Xisheng aparece para resolver tudo com uma demonstração de força, deixando claro quem manda no pedaço. Assustado com a presença do bilionário, Yu Sui joga um vaso de figuras de açúcar, produto que vendia, em Xisheng e foge desesperado. Xisheng, enfurecido, promete que vai encontrá-lo. Yu Sui se refugia na clínica do seu melhor amigo, o sedutor médico Jiang Xiaoshuai. Por acaso, Gu Shenyu se interessa por ele à primeira vista e tenta conquistá-lo. Enquanto isso, Yu Sui decide virar influencer, mas sua tentativa vai por água abaixo quando reencontra Xisheng. Este, reconhecendo-o, o ataca e toma seu equipamento, ignorando suas súplicas. Em paralelo, os subordinados de Xisheng capturam o homem que traiu seu chefe, entregando suas cobras ao pai. Porém, ao ser desmentido por outro funcionário, Xisheng simplesmente o abandona à própria sorte. Cruel, dá a ordem: podem ter ele, mas não o deixem morrer, permitindo que os subordinados abusem violentamente do traidor. Em outro momento, o atual namorado de Yue comete o erro de desafiar Xisheng. Com retaliação, Xisheng provoca um acidente de carro com ele, apenas para dar uma lição. O episódio chama a atenção de Yue, que passa a pensar constantemente no bilionário bonito. Surpreendentemente, Xisheng decide ajudá-la. Yu Sui começa a trabalhar como entregador em um emprego indicado por Jiang Xiaoshuai. Durante uma entrega, Xisheng o aborda e desconfia que o pacote que carrega contém suas cobras desaparecidas. Ele o pressiona contra a porta do caminhão, exigindo ver o conteúdo, mas Yu Sui resiste, dizendo que o presidente da empresa o proibiu de mostrar a carga. Xisheng então ameaça abrir à força, só para descobrir que as cobras não estavam ali. Yu Sui exige uma indenização pelo abuso sofrido. Surpreso, ele descobre que Xisheng é o dono da empresa para a qual está prestando serviço. O bilionário, de forma até inesperada, paga a indenização. Yu Sui vê Xisheng interagindo com Yue e acredita que os dois estão juntos e que toda perseguição contra ele é uma vingança em nome dela. Com isso, Yu Sui jura se vingar de ambos. Desanimado, Yu Sui chega à clínica de seu melhor amigo, o médico Jiang Xiaoshuai, e pede para ficar um tempo sozinho. Inspirado, Yu Sui então pede que Jiang Xiaoshuai o ensine a conquistar um homem. Seu alvo, o próprio Xisheng, atual namorado de sua ex, Yuye. As lições começam imediatamente. Primeiro, ele precisa entender quem é Xisheng, um valentão raro entre os homens, com um líbido altíssimo. Para chamar sua atenção, Yu Sui bola uma cena. Durante uma tempestade, finge ter dificuldades para empurrar sua lambreta, parada propositalmente no caminho do carro de Xisheng. Apesar de zombar da situação, Xisheng decide ajudá-lo. Com o tempo, Yu Sui começa a se aproximar mais, participando dos jogos de basquete de Xisheng. Mesmo achando estranha a presença constante do rapaz, o bilionário aceita jogar com ele. Em diversos encontros durante o dia, Yu Sui discretamente coloca doces nos bolsos de Xisheng, mas sempre recua bruscamente quando o outro tenta tocá-lo. Gente, e o Xisheng tá percebendo o que o Sui tá fazendo, tá? Determinado a aprofundar o plano, ele decide até criar cobras, matricula-se em um curso e surpreende a todos com a sua dedicação. Um dia, Xisheng o agarra pela gola da camisa e o pressiona contra si. Eu quero isso agora. Yu Sui, no entanto, resiste. Ele e Jiang Xiaoshuai comemoram o progresso do plano de vingança, sem saber que Xisheng é ainda mais diabólico e perspicaz do que imaginam. A pequena ciumenta, cobra favorita de Xisheng, recusa comida depois de ser alimentada por Yu Sui. Está ficando mimada agora, hein? Comenta ele. Percebendo que Yu Sui começou a desaparecer repentinamente de sua rotina, parte do plano para criar ausência, Xisheng o procura descaradamente poucos dias depois. Quando o encontra, troca poucas palavras com ele, agarra sua bunda e depois deixa Yu Sui terminar seus negócios no banheiro. Depois ordena que ele alimente a pequena ciumenta e Yu Sui obedece. Curioso, Xisheng pergunta por que ele parou de ir aos jogos de basquete. Yu Sui responde friamente que não teve vontade. Isso irrita Xisheng, que o pressiona
pressiona contra uma pilastra pelo pescoço e pergunta de forma ameaçadora: e por que queria jogar antes então? Yusui o encara de volta, firme, até que Jiang Xiaoshuai interfere, dizendo que Yusui estava resfriado. Isso acalma Xisheng, que mudou de tom. Ah, então você está doente. Nesse momento, Yusui é informado de uma tragédia. Todas as cobras que ele comprou morreram. Ele precisa ir embora imediatamente. Xisheng, sarcástico, diz que ele foi enganado pelo Han Xiang. Yusui então pede um empréstimo, que Xisheng concede, acreditando estar ajudando. O que ele não sabe é que Yusui já sabia que o lote era defeituoso e usou isso como uma isca para se aproximar ainda mais de Xisheng. A estratégia funcionou, mas Yusui ainda está longe de perceber que Xisheng já chacou o jogo emocional e psicológico que ele tenta jogar com ele. Yusui retorna ao rancho de seu mestre, o Sr. Yang, decidido a comprar um novo lote de cobras. 3 dias depois, quem aparece por lá é Xisheng. Conhecendo bem a fama e a fúria desse homem, o quão cruel, quão perverso o Xisheng pode ser, Sr. Yang cede ao medo e acaba saindo no prejuízo. Xisheng, em um golpe de mestre, revende para ele as mesmas cobras defeituosas do lote anterior, agora pelo dobro do preço. Uma vingança calculada em nome de Yusui. Mais tarde, Xisheng transfere o valor para Yusui, chamando de reembolso. Yusui finge estar irritado com a atitude e Xisheng encerra a ligação sem dar espaço para discussões. Logo em seguida, Yusui informa que precisará comprar outro lote de cobras, já que Xisheng vendeu o anterior. Percebendo como Xisheng estava ficando com raiva dele, Yusui finge estar agradecido e diz que tem um presente para Xisheng, uma nova gaiola confortável, feita especialmente para a pequena ciumenta. Xisheng, no entanto, demonstra ciúmes da própria cobra e pergunta onde está o presente dele. Yusui tenta contornar: você é o pai dela, então o presente é de vocês dois, mas Xisheng não aceita. Para compensar, Yusui lhe dá uma figura de açúcar, sua especialidade, e Xisheng pede para ele fazer em formato de cobra. Nesse momento, Yusui escuta Xisheng ao telefone com Yuye e entende que ele pretende apresentá-lo aos pais no sábado. Determinado a impedir isso, o plano se forma. Ele convida Xisheng para um encontro justamente no mesmo dia. Xisheng é direto: eu não vou a dates, eu só fodo firme. Sem ser intimidado e completamente impassível, Yusui morde a figura de açúcar recém-feita e provoca: se quiser uma nova, aceite meu convite. Desafiado, Xisheng aceita. De volta à sua casa, Xisheng guarda com carinho a figura de açúcar de cobra que Yusui fez para ele e fala para Yuye para ir à sua casa até o sábado, fazendo-a ficar radiante. Paralelamente, ele observa com atenção o estado das roupas rasgadas e gastas de Yusui. Decide então comprar um enxoval completo, roupas de grife, cuecas, blusas, calças, cobertores, tudo sob medida, e manda entregar na clínica. À noite, Yusui espera ansioso uma mensagem, que finalmente chega. Xisheng confirma a entrega e ordena que ele jogue fora todas as roupas velhas. Yusui ignora a provocação e responde apenas: nos vemos no parque sábado. Ao que Xisheng responde sem filtro: quero te encontrar direto numa cama king size no motel. Enquanto isso, Gu Shenyu localiza o misterioso lote de cobras desaparecido, escondido no novo refeitório da empresa, um lugar que Xisheng nunca frequenta. Ao tentar se aproximar, é mordido por uma das cobras. Aproveitando-se da situação, corre até a clínica de Jiang Xiaoshuai para ser atendido. Lá, Xisheng e Yusui passeiam pelo parque. O encontro, no entanto, é morno. Yusui tenta se forçar a ser mais íntimo, mas se retrai. Xisheng tenta se aproximar, mostrar que se importa. Ele inclina o rosto, mas Yusui se afasta. Impacientemente, Xisheng acaba agarrando sua mão depois, como se fossem um casal. Enquanto caminha ao seu lado, Yusui pensa: você me roubou minha namorada, agora eu vou te roubar de volta. Mesmo tendo marcado com Yuye, Xisheng escolheu passar o dia ao lado de Yusui. É a primeira vez que ele faz algo assim com alguém. Mais tarde, Jiang Xiaoshuai aconselha Yusui: Xisheng não será paciente para sempre. Se você quer mesmo conquistá-lo, vai ter que levá-lo para a cama. Ao descobrir que Xisheng se formou com prestígio, Yusui decide fingir interesse pelos temas que ele estudou, tentando se passar por alguém mais intelectual. Xisheng, desconfiado, manda uma mensagem perguntando o que ele está fazendo. Yusui responde que está lendo, mas Xisheng retruca: estou me masturbando. No dia seguinte, Yusui está lendo um livro quando Xisheng o obriga a entrar em seu carro. Mesmo relutante, ele obedece. Durante o trajeto, continua tentando impressioná-lo com assuntos acadêmicos e o leva até uma apresentação de ópera, o que não agrada tanto assim Xisheng. Yusui, inclusive, adormece no espetáculo, mesmo com a mão pervertida de Xisheng repousando ousadamente sobre sua perna. Depois, os dois vão tomar sorvete, e Xisheng, sem pudor, toma o sorvete direto da boca de Yusui. Em outro momento, ele cuida do ferimento na cabeça de Yusui, e este começa a perceber que está se importando demais com Xisheng, que ele trata ele muito melhor do que a Yuye tratou um dia. O bilionário, por sua vez, aparece por trás e de surpresa puxa a calça de Yusui, dizendo que ele só queria ver se ele estava usando a cueca que ele mesmo havia comprado. Afinal, foi Xisheng quem escolheu cada peça de roupa para ele. Yusui, surpreso com a proximidade e o carinho repentino, acaba deixando uma figura de açúcar cair no chão. Xisheng apenas sorri e Yusui baixa a guarda. Ele entrega a Xisheng a figura de açúcar que havia feito para Yuye, como o próprio Xisheng pedira. No entanto, o bilionário deixa claro: se Yusui continuar agindo de forma grosseira, será difícil para ele ocupar o papel de amante. No fim, Xisheng guarda a
figura em sua caixa especial, sem nunca entregá-la a Yuye. Enquanto isso, Jiang Xiaoshuai, inconformado com a falta de progresso físico entre os dois, repreende Yusui. Pare de vender arte, venda seu corpo. Se você não levar esse homem pra cama logo, vai perder pra Yuye e nunca conseguirá sua vingança. A fala fica martelando na cabeça de Yusui. No momento de coragem ou de loucura, após Xisheng mandar uma mensagem que quer comer ele, Yusui diz a Xisheng que também quer comê-lo. Xisheng não responde. Depois, Yusui explica a Jiang Xiaoshuai que, como homem, ele também tem sua ferramenta e que não faria sentido ele implorar dizendo vem me comer para Xisheng. Jiang Xiaoshuai cai na gargalhada, achando a ideia completamente absurda, né, gente? Isso jamais vai acontecer, né? Logo depois, Gu Shenyu aparece, seguido por Xisheng. Os dois descobrem que estão interessados por homens diferentes. Eles saem em silêncio e conversam entre si. Xisheng ainda não conseguiu recuperar suas cobras, embora suspeite de onde estejam. Sabe que seu pai é astuto e está sendo cuidadoso. Em um momento inesperado, ele vai até onde Yusui está, e este finge estar dormindo para observar suas reações. Jiang Xiaoshuai aproveita para dizer a Xisheng que eles não moram juntos. Xisheng quer saber mais do homem que teve a coragem de dizer que iria lhe comer. Xisheng se aproxima e toca os cabelos de Yusui com delicadeza, surpreendendo-o. Curioso sobre o novo comportamento do rapaz, questiona por que ele anda lendo tanto. Diante da insistência, Yusui admite que vem seguindo o Xisheng porque gosta dele, lembrando que o Xisheng também está fazendo encontros ocasionais entre ele e Yusui acontecer, né, gente? Porque ele também está interessado. Depois, gente, admite que quer comer Xisheng sim. Xisheng o encara com intensidade e pergunta: é tímido demais para dizer que gosta de mim? Vai se aproximando lentamente. Yusui confessa que nunca beijou um homem antes, então como sabe que gosta de homens? Xisheng pergunta: eu não sei, só sei que gosta de você, responde Yusui. Sem mais delongas, Xisheng o beija à força. E agora eu vou ler para vocês a descrição desse beijo na novela, o primeiro beijo deles, né? Yusui estava em choque. Xisheng facilmente baixou seu zíper, mas era difícil forçar a abertura da boca dele. Ele normalmente conquistava seus casos só com a parte de baixo de seu corpo. Suas mãos eram apenas complementares e dependia de seu humor se ele as usava ou não. Sua boca era proibida por natureza. Por tantos anos, ninguém nunca a tocou além de seus filhos, suas cobras. Hoje, para alcançar seus objetivos com Yusui, ele decidiu quebrar a regra. A língua de Xisheng era grossa e poderosa, e Yusui ficou desorientado com apenas um pequeno movimento. Os dedos de Xisheng estavam puxando o cabelo de Yusui. O beijo ficou mais grosseiro e profundo. O beijo deixou Yusui sem ar. Ele não conseguia se libertar e era incapaz de pará-lo. Realmente, Xisheng era um grande beijador, com a habilidade de fazer várias técnicas de beijo. Naquele momento, Yusui de repente se sentiu triste quando percebeu que, alguns anos atrás, ele havia se considerado um grande beijador, com um beijo longo e apaixonado que foi momentaneamente pisado em vários segundos como se fosse sem valor. Xisheng levou a mão de Yusui à sua virilha e olhou para ele com seus olhos afiados. Você quer ver? Xisheng perguntou. Yusui ficou alarmado e se virou para olhar para fora e inconscientemente disse uma frase: eu quero olhar ou não quero olhar? Xisheng, você está perguntando para quem? Do lado de fora do quarto, Jiang Xiaoshuai estava rindo por causa da pergunta de Yusui. Uma mão bateu na porta e ele disse alegremente: estou indo para casa. As pernas dele se moveram para a porta e a energia brilhante que ele acabara de mostrar se foi. Jiang Xiaoshuai sentia vontade de dar um soco em si mesmo. Eles estão ficando íntimos. Por que você está tão amargo com isso? Xisheng puxou Yusui para a cama. Os dois monges sentaram cara a cara como se meditassem. Você já viu o pênis de outra pessoa? Xisheng perguntou. E a continuação dessa cena vem no vídeo da novel em breve. Voltando à narração do episódio, no dia seguinte, Yusui não quer sair da cama. Está confuso, se sentindo péssimo. Jiang Xiaoshuai imagina que Xisheng o tenha levado para a cama, o que explicaria a febre repentina. Quando Yusui revela que foi só um beijo, Jiang Xiaoshuai perde o interesse imediato. Frustrado, me preocupei à toa. Yusui pede consolo ao seu mestre, mas fica claro que ele está mesmo doente. Com pena, Jiang Xiaoshuai fala para ele abandonar esse plano, mas o Yusui fala que em seu dicionário não existe a palavra desistir. Decide ir para casa para descansar, pedindo a Jiang Xiaoshuai que não conta a Xisheng para onde ele está indo. Do outro lado, Xisheng não para de pensar no beijo. A ideia de ter Yusui em sua cama o consome, mas pela primeira vez o rapaz ignora suas mensagens e ligações. Irritado, Xisheng aparece na clínica no dia seguinte, decidido a pôr um fim nesses joguinhos. No entanto, Yusui já havia ido embora, Xisheng levando Yuye para conhecer seus pais, que a recebem com entusiasmo. No entanto, o próprio Xisheng parece indiferente à situação. Mal presta atenção na conversa e permanece no sofá, obcecado pelo celular, esperando uma mensagem de Yusui, que nunca vem. Incomodado com o vazio da interação, Xisheng avisa que vai pedir ao motorista para levar Yuye de volta. Em seguida, questiona um de seus funcionários se ele parece assustador. O rapaz nega e Xisheng, pensativo, confessa que é alguém que
parece ter medo de se aproximar dele. O funcionário sem filtro sugere que ele force Yusui logo para acabar com isso, ao que Xixeng responde secamente: se eu fosse forçá-lo, não estaria aqui te perguntando, né? Outro ponto, volta à clínica, Xixeng perde a paciência e diante de todos os pacientes de Jiang Shaoshuai o ameaça: se eu começar a te comer agora, antes do Yusui voltar, você acha que a gente termina a tempo? A ameaça funciona. Tremendo de medo, Jiang Shaoshuai entrega que Yusui está em casa. Xixeng vai até lá e o flagra vendo vídeos adultos entre homens. Aprendendo coisas novas às escondidas, provoca. Yusui, em pânico, deixa o celular cair. Xixeng se aproxima com um sorriso predador. Vamos praticar? Yusui tenta desviar a conversa, perguntando o que ele está fazendo ali. Xixeng diz que veio visitá-lo, que ele está doente, mas antes que possa ir mais longe, a mãe de Yusui o chama para o almoço. Em pouco tempo, Xixeng já conquistou a futura sogra, ao ponto dela colocá-lo para dormir no quarto de Yusui. Este, sem coragem de dividir a cama, obriga Xixeng a dormir no chão. No fim das contas, quem acaba dormindo no chão é Yusui, e mesmo fingindo indiferença, ele se vê hipnotizado com a imagem de Xixeng enxugando os cabelos. Xixeng bem bonito, sabendo como seduzir, mas Yusui resiste. Sensível ao desconforto de Yusui, Xixeng acaba trocando de lugar com ele. No dia seguinte, Yusui leva Xixeng para um passeio de bicicleta ao ar livre. Xixeng, sempre provocador, pergunta: você me trouxe aqui para transar ao ar livre comigo? Yusui o repreende, mas logo mostra como capturar pardais para alimentar suas cobras. Xixeng, com reflexos impressionantes, pega um com as mãos nuas e fala que é assim que ele pega. Ele tenta beijá-lo, mas Yusui resiste. Então Xixeng o ameaça: se continuar evitando, vou contar para sua mãe que você se demitiu. Diante disso, Yusui cede, e o beijo é forte, intenso e longo, devorador. Xixeng o beija por um longo tempo, até ele ficar completamente satisfeito. Ele então envia diversos presentes à mãe de Yusui como forma de agradecimento pela hospitalidade. Ela, encantada, adverte o filho: com um homem bonito, educado e elegante como Xixeng por perto, ele pode acabar apagado para ele ficar longe dele. De volta à clínica de Jiang Shaoshuai, aberta por ele para se curar de um coração partido, Yusui percebe que suas figuras de açúcar sumiram. Jiang Shaoshuai revela que Xixeng levou todas. Determinado a chamar a atenção de Xixeng, Yusui tropeça e cai em seus ombros. Xixeng, provocador, segura a cabeça de Yusui próxima à sua virilha por um longo tempo. Para impedir que Xixeng continue conversando com Yuye, Yusui finge estar com dor. Não funciona, então amarra sua cordinha de Xixeng e se joga no colo dele. Xixeng tenta beijá-lo, mas Yusui cobre sua boca. Resignado, Xixeng aceita sair para comer com ele. Durante a refeição, Yusui começa a compará-lo com a sua ex-namorada, que reclamava da comida barata. Já Xixeng, um bilionário, elogia tudo. Mais tarde, Yusui, dizendo estar com calor, exibe seus músculos. Ciumento e excitado, Xixeng ordena que ele pare. Yusui não para, e diante da provocação, Xixeng o arrasta para o carro. Em uma cena tensa, segura-o pelo pescoço e tenta beijá-lo à força. Yusui o confronta, e Xixeng deixa claro que ele não despreza ele por ser pobre ou simples. Xixeng o beija mesmo assim, e Yusui aceita esse beijo. No entanto, ele acaba cortando o momento ao dizer que Xixeng não é seu namorado, porque ele permitiria que ele o tocasse, e depois ele sai andando sob a chuva. Enquanto isso, o funcionário de Gu Shenyu revela que descobriu que Yusui é hétero e ex-namorado de Yuye, atual de Xixeng. Gu Shenyu decide guardar essa informação para si. Mais tarde, Xixeng envia um áudio provocativo para Yusui, dizendo que está se preparando para transar, embora seja apenas um blefe. À tarde, Yusui vê Yuye levando Xixeng para comer alguma coisa, arruinando seus planos de passar a tarde com ele. No entanto, à noite, Xixeng aparece na quadra onde costumam jogar e encontra Yusui fumando, claramente irritado. Yusui disfarça e comenta sobre o carro de Xixeng, que responde: se você vier junto, te vendo por um preço baixo. Ao dizer que levará sua namorada para casa, Xixeng consegue arrastar Yusui até seu apartamento. Lá, o senta no balcão da cozinha, força os joelhos dele a se abrirem com o próprio e o encara com olhos famintos enquanto prepara água para ele. Yusui impede que ele atende a ligação de Yuye, e Xixeng, indiferente, continua a fitá-lo com intensidade. Você merece umas palmadas hoje, diz ele com voz baixa. Yusui engole em seco. E nisso o episódio 5 termina, gente. Bora pro episódio 6. Usando o joelho para forçá-lo a abrir as pernas, Xixeng provoca, mas Yusui o afasta, alegando estar com fome. Com um sorriso malicioso, Xixeng responde: vou te alimentar primeiro. Yusui, tentando recuperar o fôlego, luta contra o calor intenso que o domina. Ao abrir a geladeira, Yusui encontra suas figuras de açúcar e percebe que Xixeng não deu nenhuma à namorada, como havia dito. Xixeng se alegra com a reação de Yusui, mas ambos fingem que nada aconteceu. Apreensivo, Yusui pensa que, se não aproveitar essa oportunidade, Xixeng desistirá dele. A situação piora quando Yuye manda áudio para Xixeng, chamando Xixeng de amor, algo que nunca fez quando namorava Yusui, deixando-o ainda mais nervoso. Xixeng se aproxima e tenta beijá-lo, perguntando se ele sente cócegas. Yusui nega, mas Xixeng o testa, e sua resistência desaparece quando
quando ele sussurra: tenta comigo. Xixeng o empurra no sofá, imobilizando seus braços e apertando sua bunda. Quer se divertir comigo? Tá com vontade de morrer? Yusuei resiste, mas Xixeng o ameaça: se negar, eu te mato. Então Yusuei declara que se Xixeng prosseguir, sua relação será apenas física, ele nunca dará seu coração. Relutantemente, Xixeng para. Frustrado, Yusuei diz que Xixeng pode ficar com ele e com a namorada, mas quando Xixeng concorda, ele se enfurece. Os dois dormem de lados opostos na cama, mas no final Yusuei acaba cedendo e se deita ao lado de Xixeng, que o envolve cuidadosamente. No dia seguinte, Yusuei pede a Jiang Xiaoshuai que toque sua cintura, mas não sente nada, diferente do que acontece com Xixeng. Jiang Xiaoshuai então revela um segredo: Xixeng teve um ex-namorado, Yang Shu, e disputou com seu melhor amigo, Gu Shenyu. Apesar de Yang Shu tê-lo escolhido, ele o traiu com Gu Shenyu mais tarde. Em vingança, Xixeng decidiu roubar todos os interesses amorosos de Gu Shenyu. Yusuei percebe o perigo: se Xixeng descobrir seus planos, ele está morto, mas já é tarde demais para recuar. Enquanto isso, Xixeng devora os milhos que a mãe de Yusuei mandou para retribuir pelos presentes que ele deu a ela, feliz da vida, e não deixa ninguém tocá-los. Gu Shenyu manipula Jiang Xiaoshuai, percebendo seu interesse na história com Xixeng. Mas Jiang Xiaoshuai fica frustrado quando Gu Shenyu só fala de Xixeng e não de Yang Shu. Yusuei os interrompe ao ouvir Gu Shenyu mencionar que o pai de Xixeng confiscou suas cobras para forçá-lo a trabalhar na empresa da família. Ao encontrar Xixeng, Yusuei o vê bêbado e destruído no escuro. Xixeng ordena que ele vá embora, mas Yusuei se recusa. Furioso, Xixeng o agarra pelo pescoço e o arrasta, batendo acidentalmente sua cabeça contra a madeira. Imediatamente arrependido, ele verifica se Yusuei está machucado. Em um momento raro de vulnerabilidade, Xixeng revela que hoje é o aniversário de seu ex de 3 anos, Yang Shu, e que foi Yang Shu que lhe deu a cobra pequena ciumenta, a única coisa que ele ainda carrega consigo. Se não fosse por Yang Shu, eu e Gu Shenyu ainda seríamos amigos. Se eu o encontrar de novo, eu o mato. Yusuei se sente culpado. Xixeng, achando-o inocente, diz: você é puro demais. Mas Yusuei chora, confessando: na verdade eu não sou nada puro, e ele fica bastante surpreso de ver várias espigas de milho ali no lixo, gente, deixando claro que o Xixeng comeu todas, sozinho. Xixeng, já bêbado, acaba adormecendo em seus ombros. Mais tarde, Yuye liga para Yusuei, achando que ele é amante de Xixeng. Ele descobre então que Xixeng nem sabia que ele era seu ex, ou seja, nunca quis prejudicá-lo, mas o tom arrogante de Yuye o enfurece e ele decide levar sua vingança adiante. Seu plano fazer com que Yuye, que tem medo de cobras, ataque a pequena ciumenta, criando um conflito entre ela e Xixeng. Enquanto isso, Xixeng sai com amigos e encontra Yusuei depois. Ele trazendo aqui a pequena ciumenta, gente, e Yusuei ficando feliz aqui, fofos demais, né? Os dois passeiam pelo parque, cada um acreditando estar enganando o outro, mas paradoxalmente ficando mais próximos. Xixeng cuida dele, enquanto Yusuei reflete sobre a loucura da situação. Ali está ele, tentando conquistar o atual namorado de sua ex-namorada, e Xixeng acompanhando Yusuei até em casa depois do passeio deles no parque. E então a namorada de Xixeng liga pedindo para ele ficar com ela. Yusuei, tentando manter a compostura, diz que ele pode ir, mas Xixeng ignora e o abraça por trás, murmurando: você consegue mesmo me deixar ir? E Yusuei então lembra que o pai de Xixeng ainda está com as suas cobras e ele diz que vai tomar banho. Xixeng o segura com firmeza e propõe que tomem banho juntos, mas Yusuei o empurra, mandando que vá embora. Dessa vez, Xixeng obedece, mas Yusuei, arrependido, vai espiar para ver se ele realmente partiu. O Xixeng, gente, tá ali atrás dele, né, parado e sorrindo ao perceber que Yusuei se importou. Antes de sair, ele deixa uma caixa do cigarro que o Yusuei disse gostar, né, gente? É estragar o pulmão juntos, gente, romântico. No dia seguinte, Xixeng leva Yuye para conhecer sua família. Seus pais a recebem bem novamente, mas a sua irmã Jiangxi demonstra claro desprezo, dizendo aos pais mais tarde que Yuye não passa de uma qualquer. Xixeng, como de costume, mal presta atenção em Yuye, passa todo o tempo vidrado no celular, claramente pensando em Yusuei. Enquanto isso, Yusuei já colocou em prática seu plano, começar a enviar mensagens anônimas para Yuye, se passando por uma amante de Xixeng, dizendo que em breve será a esposa principal e que o Yuye não tem a menor chance. Em uma visita à clínica, Yusuei encontra Gu Shenyu, que revela já saber toda a verdade, mas afirma que ainda não contará nada a Xixeng. Em troca, quer que Yusuei o ajude a se aproximar de Jiang Xiaoshuai. Yusuei acaba falando demais e revela que Jiang Xiaoshuai é quem está o orientando a se aproximar e seduzir Xixeng. Mesmo assim, ele acredita que Gu Shenyu não colocará tudo a perder. Se o fizer, Xixeng voltará a roubar todos os interesses amorosos de Gu Shenyu. Ele sempre fez desde que eles estavam na faculdade. Em paralelo, a mãe de Xixeng aparece para jantar com ele e Yuye, mas Xixeng mal dá atenção às duas. Só fala algo para proibir Yuye de se mudar para sua casa, encerrando com um ríspido "estou cheio" antes de sair. A mãe dele
inclusive, também está recebendo mensagens misteriosas enviadas por Yusui com insinuações sobre a relação de Xixeng com Yuye e sobre sua preferência por homens. Enquanto isso, Jiang Xiaoshuai tenta convencer Yusui a dar um presente para Xixeng. Yusui, mesmo sendo extremamente sovina, acaba comprando um cinto de couro caro da marca que Xixeng gosta. À noite, ao ouvir os passos de Xixeng chegando, Yusui corre para assumir uma pose sedutora. Xixeng, que já esperava por isso, deixa que ele tente e logo parte para cima, intenso e determinado. Yusui consegue conter o avanço ao dizer que tem um presente para ele, o cinto. Xixeng, provocador, decide testá-lo imediatamente em Yusui, que o chama de pervertido. Xixeng então o faz colocar o cinto nele e a tensão entre os dois explode. Com os rostos colados, olhos fixos um no outro, Xixeng declara que vai dormir com ele naquela noite. Ele coloca o cinto no pescoço de Yusui e sussurra: "Você me prendeu, como vou embora essa noite?" e vai para cima dele. Depois ele avisa que precisará viajar a trabalho por 4 ou 5 dias e que o Yuye irá com ele. Yusui finge que está tudo bem, mas vira o rosto, visivelmente incomodado. Xixeng o abraça e diz que qualquer um pode ficar bravo com ele, menos seu Dabao. Gente, Dabao significa tesouro em chinês, tá bom? Porque ele é o único que faz com que Xixeng fique ansioso. No fundo, Yusui é a única pessoa com quem Xixeng realmente se importa, e naquela noite ele dorme abraçado a ele. No dia seguinte, o Yusui comenta com Jiang Xiaoshuai que tudo está saindo conforme o planejado, mas Jiang Xiaoshuai observa que ele claramente está com saudades de Xixeng. Yusui nega, mas mesmo tentando esconder, é evidente que está sofrendo com a ausência. No hotel, Yuye tenta seduzir Xixeng, que segue totalmente desinteressado. Está mais focado em cuidar de sua cobra, a pequena ciumenta, que inclusive apronta com Yuye. Em vez de consolar a namorada, Xixeng mima a cobra. Yuye acredita que ele se importa com ela, mas está redondamente enganada. Enquanto isso, Yusui continua com seu plano para se livrar de Yuye e recuperar as cobras que estão com o pai de Xixeng. Jiang Xiaoshuai tenta mais uma vez fazê-la admitir que se importa com Xixeng, mas Yusui insiste, diz que seu único desejo é se redimir. Jiang Xiaoshuai não concorda, mas Yusui se recusa a dar o braço a torcer. Enquanto fuma solitário, Xixeng espera impacientemente por uma ligação de Yusui. Quando ela não vem, ele segura o cinto de couro que ganhou de presente e se perde em pensamentos impuros. O cigarro se apaga, mas o desejo só aumenta. Ele envia uma mensagem de voz a Yusui, num sussurro rouco e provocador: "Eu quero muito te matar." Yusui, meio sonolento, reclama por estar sendo acordado no meio da madrugada, mas por dentro se apavora, teme que Xixeng tenha descoberto a verdade. O que ele não sabe é que, do outro lado da linha, Xixeng está se masturbando ao som da sua voz, alimentando-se de cada palavra, cada hesitação. Quanto mais Yusui fala, mais excitado ele fica. Sua voz se torna gemida, carregada de desejo. "Como eu vou ter piedade de você? Me diga o que você quer", diz, ardente. Yusui percebe tarde demais. Xixeng está se tocando, praticando o alto amor aí, enquanto o escuta, e os gemidos crescentes deixam isso inegável. Ele entendeu tudo errado, ou talvez certo demais. No dia seguinte, Xixeng vê um bonequinho de olhos grandes que o faz lembrar de Yusui, e sem pensar compra todos, gente. Ele não dá na mínima para joias ali que a Yuye estava comprando para eles e tal. Ele nem aí, mas com o bonequinho que lembra o Yusui, gente, ele dá toda a atenção do mundo. Já alguns dias distantes de Xixeng, Yusui começa a sentir a ausência que jurava não existir, e o ciúme, antes mascarado por estratégias, agora o consome. Ele mesmo acaba se excitando, pensando em Xixeng, e se entrega ao alto amor. Ele se toca, cobrindo o rosto com a mão, enquanto aumenta a fricção dos seus movimentos, imerso na lembrança daquele homem, daquele corpo, daquele toque. E é então que, inesperadamente, Xixeng aparece e o flagra. Ele se segura, se contém, encara Yusui com calma e autoridade e diz: "Sou eu quem decide de quem você pode sentir falta." Depois, apenas deita ao seu lado e pede que durmam juntos. Yusui, apesar de fingir indiferença, não consegue esconder o sorriso. Ele está apaixonado, mesmo que ainda se recuse a admitir. Enquanto almoçam, Yusui compartilha com Xixeng seu desejo de abrir uma empresa de artes. Ele fala com firmeza, convicção nos olhos e no tom, mas na verdade, mesmo que suas palavras fossem frágeis, não faria diferença. Xixeng está tão profundamente apaixonado que qualquer argumento bastaria. Naquele instante, o modo como ele olha para Yusui diz tudo. Há um brilho devoto, um silêncio entregue. Ele se apaixonou, e não foi pouco. Foi daquelas quedas irreversíveis que não tem volta nem freio, onde amar não é mais escolha, é destino. Enquanto isso, a mãe de Xixeng, cada vez mais insegura com as mensagens que anda recebendo de Yusui sobre a possível preferência de Xixeng por homens, tenta apressar o casamento dele. Mas, como sempre, Xixeng não dá a mínima, nem para Yuye, nem para o casamento. Ele está muito mais ocupado apresentando Yusui a alguns acionistas, acreditando sinceramente no potencial da empresa que ele deseja abrir. Yusui bebe um pouco demais durante a reunião e, num momento de vulnerabilidade, puxa Xixeng para si, perguntando por que Xixeng é tão legal com ele. Os rostos se aproximam, o beijo está prestes a acontecer, até Yuye ligar, dizendo que
sente saudades e que está indo vê-lo. Yusui então aproveita a interrupção para seguir com seu plano, incriminar Yuye. Ele joga um pacote de veneno de cobra próximo à gaiola da pequena ciumenta e vai embora. Mas Xixeng pela primeira vez se abala. Vê-lo magoado, partindo sem olhar para trás, causa uma dor inesperada. Então ele o para, o gira num abraço forte e sincero. Eu com certeza vou retribuir o que te devo, diz ele. Yusui, tristemente bêbado, se solta e vai embora. Yuye tenta envenenar a pequena ciumenta, mas a cobra, ciumenta e esperta, não come comida de estranhos. Frustrada, ela contrata dois inúteis para tentar matar o animal. Enquanto isso, Xixeng já sabe onde seu pai está mantendo suas cobras e coloca em prática seu plano para resgatá-las. Em outro canto, Gu Shenyu leva Jiang Xiaoshuai para conhecer sua fazenda de cobras. Jiang Xiaoshuai pergunta se pode comprar uma, mas Gu Shenyu prefere apenas presenteá-lo, gente. E é aí que o Gu Shenyu vê na galeria de Jiang Xiaoshuai a foto que ele mandou para ele, né, gente? Ou seja, Jiang Xiaoshuai printou a foto, né? Mais uma vez, Gu Shenyu testemunha o efeito que ele teve sobre Jiang Xiaoshuai, que fica muito tímido aqui, ele não faz ideia do que dizer, né, gente? Foi pego no flagra, literalmente. Mais tarde, Yusui comenta que Gu Shenyu o trata bem, não tanto quanto Xixeng trata você. Yusui retruca: Xixeng nunca me daria uma cobra, nem que eu pedisse. Para ele, elas são como filhas. Diferente de Gu Shenyu, que as cria por diversão ou por rivalidade com Xixeng, as cobras no fim são reflexo do afeto de Xixeng, quase como se fossem gente para ele. O plano de Yusui para recuperar as cobras também está em andamento. Jiang Xiaoshuai provoca: você nunca gastou tanto dinheiro com ninguém assim. Mas Yusui, como sempre, se recusa a admitir. Enquanto bebem, Yusui se vê irritado sem saber o porquê. Jiang Xiaoshuai, mais lúcido, aponta o óbvio. Ele está incomodado porque Xixeng escolheu ficar com Yuye por causa das cobras. Eles acabam discutindo e brincando na sequência. Mais tarde, Xixeng liga e diz que quer ver Yusui. Yusui fala que quer ver ele também e que ele está em sua casa esperando por Xixeng. Yusui então vê dois homens esquisitos invadindo a casa e corre para salvar a pequena ciumenta dos dois capangas atrapalhados contratados por Yuye, os inúteis. Yusui acaba se ferindo no processo, mas Xixeng chega a tempo. Lida com um dos homens, enquanto o outro é mordido pela própria cobra que tentou matar, sem saber que a pequena ciumenta era venenosa. Xixeng amarra os dois e os ameaça, conseguindo a confissão de que o Yuye foi a mandante do crime. Ele, no entanto, não se surpreende. Xixeng cuida do ferimento de Yusui com delicadeza e atenção, bem diferente da explosão de raiva que demonstrou quando viu que ele havia se colocado em perigo. Durante esse momento, Xixeng pergunta se foi Yusui que plantou o pacote de veneno perto da gaiola da cobra, e Yusui admite que sim, né, gente? O Xixeng ligou bem as coisas aqui, ele é bem esperto. Xixeng então o encara e diz: se você tivesse se machucado, sabe o quanto eu teria sofrido? Pode parar com essas armadilhas e planos mirabolantes? Yusui responde que fez isso pela pequena ciumenta. Xixeng o abraça, confessando o medo que sentiu. Yusui sorri, deitado em seu peito, sentindo o calor daquele afeto. Agora estou bem, ver você de coração partido me deixa tão feliz, diz ele. Xixeng sorri de volta e se inclina, sua voz carregada de desejo e sinceridade. Dabao, mesmo que você não faça nada, eu ainda vou gostar de você. Se me enganar, manipular, mentir, vou gostar mais ainda, porque aí você me deve, e isso justifica dormir com você. Eu nunca quis tanto dormir com alguém assim. Yusui se vira, provocando. O seu jeito de demonstrar carinho é direto demais. Xixeng não se intimida. Somos dois homens, diz, puxando-o de volta e descendo o rosto até o dele. Yusui vai se encolhendo, mas a tensão entre os dois cresce, calorosa, inevitável, prestes a transbordar. Enquanto o pai de Xixeng toma uma xícara de chá, ele é informado de que as cobras que ele mantém em cativeiro, aquelas que pertencem ao filho, estão devorando umas às outras e que já perderam 50 delas. A ordem dele é clara: transferi-las discretamente para outro local. Enquanto isso, na cama, Xixeng brinca com um boneco de olhos esbugalhados que comprou por lembrar Yusui. Embora Yusui discorde totalmente da semelhança, mas Xixeng insiste: é idêntico a você. Ao dizer que devem dormir, Yusui deixa escapar, quase sem querer, que gosta muito dele. Xixeng congela por um segundo, depois se vira para ele e o abraça com força, beijando-lhe o pescoço com doçura. Fingindo que vai dormir, suas mãos rapidamente deslizam da mão de Yusui até seu ventre. Yusui o interrompe e Xixeng respeita. Tudo bem, só vamos dormir. De madrugada, Xixeng cobre Yusui com cuidado e em silêncio promete a si mesmo que, assim que recuperar suas cobras, jamais permitirá que ele se machuque novamente. É então que recebe uma ligação de Ganzi com informações sobre uma oportunidade de resgatar os animais. Sem hesitar, ele parte para a missão. Yusui, com seu próprio plano em mente,
também vai, decidido a recuperar as cobras para Xisheng. Os capangas de Xisheng e Gu Shenyu interceptam o caminhão que transporta as cobras, tirando-o da estrada, iniciando uma batalha entre os dois lados. Após vencerem os homens do pai de Xisheng, os próprios Xisheng e Gu Shenyu se enfrentam. Apesar de ser mais forte e habilidoso, Xisheng hesita em ferir de verdade Gu Shenyu. Enquanto isso, Yusui, admirando a força e a agilidade de Xisheng, inclusive quando ele usa uma parede de apoio para dar um salto mortal por cima do rival, sexy demais, admite estar completamente atraído por ele. É a primeira vez que ele fica caidinho por um homem. Aproveitando a distração, Yusui tenta recuperar as cobras, mas acaba sendo atacado pela mais perigosa de todas, o dragão amarelo Hualun, cobra mais mortal criada por Xisheng, presente de seu ex Yang Zu. Enquanto a cobra sufoca o pescoço de Yusui, Jiang Xiaoshuai implora para que Xisheng a contenha, mas há mais do que perigo ali. Dragão amarelo simboliza Yang Zu, assim como pequena ciumenta representa o próprio Xisheng. No limite da perda, Xisheng faz sua escolha, mata o dragão amarelo para salvar Yusui. O rapaz desmaia, coberto de sangue de cobra, e Xisheng o leva desesperado ao hospital com o coração em frangalhos. É nesse instante que ele compreende, ama Yusui como nunca amou ninguém. No hospital, Jiang Xiaoshuai tenta ficar ao lado de Yusui, mas Xisheng não permite. Gu Shenyu, tomado pelos ciúmes, afasta Jiang Xiaoshuai dali com a justificativa: é por isso que eu não deixo você ficar aqui. Liang questiona Gu Shenyu sobre seu comportamento, agora que Xisheng parece verdadeiramente apaixonado. Ele vai parar de roubar seus pretendentes? Gu Shenyu admite que nunca se importou com isso, era apenas um jogo entre eles. Quando confrontado se ele vai continuar atrás e se ele gosta de Jiang Xiaoshuai, Gu Shenyu apenas permanece em silêncio. Xisheng permanece ao lado de Yusui o tempo todo até ele acordar. Jiang Xiaoshuai conta isso a Yusui, que tenta esconder a felicidade. Quando Xisheng percebe que seu Dabao despertou, segura sua mão e se desculpa por ter demorado tanto para matar o dragão amarelo. Yusui, compreensivo, responde que entende, afinal era um animal querido. Xisheng aperta sua mão com força e promete que nunca mais permitirá que ninguém o machuque, mas Yusui sente medo. Ele mente para Xisheng desde o início. Será que eles têm futuro? Enquanto isso, Yuye arma. Ela finge ter sido atacada pela pequena ciumenta para tentar manipular a mãe de Xisheng e conquistar sua simpatia, desejando fazer com que ele volte para ela. Vale lembrar, Xisheng terminou com ela sem sequer aparecer. Mandou Ganzi fazer isso em seu lugar. Nunca se importou com ela. A mãe de Xisheng diz que conversará com o filho e Yuye acredita que venceu, até que surge Jieli, a irmã de Xisheng, afirmando conhecer bem a verdadeira face de Yuye. O pai de Xisheng visita o hospital e tenta conversar. Xisheng, porém, recusa-se a soltar a mão de Yusui. Pelo contrário, a aperta com ainda mais força. Aceita ouvir o pai, que propõe um acordo. Ele pode sair do emprego, ter suas cobras de volta, mas não deve terminar com Yuye. Xisheng, direto, responde que o pai perdeu 50 cobras dele e ele perdeu uma nora. A conta está justa. Ele diz que nunca voltará com Yuye e que abrirá uma empresa com um amigo. O pai decide pagar para ver. Em paralelo, Yusui se alia a Ganzi para se livrar de Yuye de uma vez por todas. O plano é simples. Ganzi entrega um cartão de crédito a Yuye, mesmo depois do fim do relacionamento, e espera para ver se ela gastará o dinheiro de Xisheng. E ela gasta. Muito. Com as provas em mão, Jieli mostra à mãe que Yuye só se importa com o dinheiro. Resultado, a mãe de Xisheng rompe de vez com a ex-namorada do filho. Xisheng carrega Yusui nos braços com firmeza, como se ele fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Encolhido contra o peito largo de Xisheng, Yusui parece pequeno, quase fofo, aninhado como um bichinho que só quer colo. Ele se agarra aos ombros do outro com os olhos abertos, como se quisesse desaparecer ali, protegido de tudo, enquanto o médico se prepara para aplicar a injeção. Yusui enterra o rosto no pescoço de Xisheng e este o segura com ainda mais força, a mão bem ali no quadril, né? Seu pensamento é claro, possessivo e direto. Só eu posso tocar nessa bunda. Ela é minha, só minha. A expressão no rosto de Xisheng mistura ciúme, orgulho e um certo prazer silencioso por estar cuidando de Yusui daquela forma, porque no fundo ele adora vê-lo tão dependente dele, mesmo que por alguns segundos. À noite, Jiang Xiaoshuai, que mesmo sem admitir para si próprio, sente falta da presença e das provocações de Gu Shenyu, ausente há dias. Ele abre um largo sorriso ao ver Yusui voltar, são e salvo. Yusui chega em grande estilo, dirigindo um carro de luxo. Foi presente de Xisheng, que vendeu seu próprio veículo por ele. O nível de gadice de Xisheng é galáctico, né, gente? Convenhamos. Jiang Xiaoshuai conta a Yusui que a vingança foi um sucesso. Yusui revela que está prestes a abrir uma empresa ao lado de Xisheng. Tudo já está quase pronto, porque o próprio Xisheng cuidou de tudo. Jiang Xiaoshuai admite que nunca imaginou ver Xisheng tão longe por ele, mas agora ambos sabem que as coisas mudaram entre eles. Yusui diz que, com o objetivo alcançado, o que resta é serem sócios. Jiang Xiaoshuai, rindo, comenta que Yusui
não vai conseguir se manter só no nível profissional. Afinal, ele já tem sentimentos por Xisheng, mas o medo de Yusui não é amar Xisheng, é a posição que, claramente, ele ocuparia na relação. É óbvio quem seria o passivo aqui. Ele diz envergonhado. Jiang Xiaoshuai cai na gargalhada, e eu também. Dias depois, a empresa CC Wei é inaugurada. O nome combina os caracteres de Xisheng e Yusui, gente. E reparem que os dois C da forma que foi escrita forma um W, né, gente? O Xisheng é romântico pra caramba, né? Yu Ye aparece no evento, a convite de Yusui, ainda achando que ele se importa com ela. Ela diz que não terminou com ele por causa dele não ter dinheiro e que não está mais com Xisheng, mas Yusui a corta friamente. Xisheng agora é meu, e para provar sobe ao segundo andar, onde Xisheng está e o deixa arrumar sua roupa, algo que Yu Ye não teve permissão para fazer. Ela assiste de longe a intimidade entre os dois e só então percebe que foi o próprio Yusui quem a convidou. Sai furiosa. Durante a festa, Yusui bebe demais e, vulnerável, expressa seu medo. Não consigo suportar te deixar. Xisheng o conforta. Nós não vamos nos separar, mas a culpa que Yusui carrega por todas as mentiras não o deixa acreditar. Xisheng o pega no colo e o leva para fora, decidido. Hoje eu vou ficar com você, sempre estarei ao seu lado. Yusui o abraça com força, desesperado com a ideia de que ele vai embora. Não me aguento me afastar de você. E ele fala que vai cantar pro Xisheng. Depois, gente, o Xisheng se senta no chão e o embala nos braços, e Yusui dorme ali mesmo. No dia seguinte, Yusui supervisiona os funcionários com atenção. Quando reencontra Jiang Xiaoshuai, este insiste que está bem sozinho, sem saudades de Gu Shenyu, mas Yusui, inquieto, pergunta se um cara hétero pode voltar a gostar só de mulheres. Jiang Xiaoshuai é direto, impossível, e com razão. Yusui nunca foi hétero, e ele sabe disso, mas está tão apavorado com a ideia de ser penetrado por Xisheng que começa a procurar dicas e métodos, sem perceber que Xisheng já está ali, ouvindo tudo atrás dele. Ao escutar a conversa, Xisheng se irrita. Então ele é seu mestre? Foi ele que te ensinou a gostar de homens? Por que você está falando disso com ele? Tá procurando confusão? Ele tira o cinto de couro, o mesmo que ganhou de presente de Yusui, e o estala no ar, antes de dar uma cintada nele. Quantas vezes vocês conversaram assim? Yusui responde que não é da conta dele, gente. Yusui não teme a morte, né? Xisheng, tomado pela raiva, pelo desejo e pelos ciúmes, amarra os pulsos de Yusui com o cinto e o prende à cadeira. A paciência esgotou. Xisheng o ergue com facilidade, como se Yusui não pesasse nada, e o senta sobre a mesa do escritório com firmeza, os olhos cravados nos deles, carregados de fúria e desejo. O ar ao redor deles parece denso, elétrico, como se o espaço tivesse sido tomado por algo incontrolável. Yusui mal tem tempo de respirar antes que os lábios de Xisheng se prendam aos seus, num beijo sem aviso, sem hesitação, urgente como fogo consumindo papel. O beijo não pede permissão, é exigente, violento na intensidade, mas há um amor bruto escondido entre os dentes que se chocam, entre as línguas que se procuram sem cerimônia. Yusui, pego de surpresa, tenta resistir por um segundo, uma tentativa frágil de manter o controle, mas é inútil. Com as mãos de Xisheng prendendo sua cintura e a boca queimando sobre a sua, o corpo responde antes da razão. Ele se entrega completamente. As pernas se entrelaçam em torno do quadril de Xisheng, puxando-o para mais perto, como se a distância entre eles fosse uma afronta. As mãos dele, sempre quentes, percorrem a lateral de Yusui com firmeza, mapeando o caminho já conhecido do desejo. Os dedos apertam, provocam, dominam e ainda assim há ternura nos gestos, uma devoção que se esconde sob o instinto. Os beijos descem em trilhas úmidas, os dentes arranham a pele e ele se contorce, o corpo se arqueando na direção daquele toque. Não há mais resistência, apenas necessidade. Pura, crua, imensa. Aquela mesa não há empresa, nem plano, nem sócios. Há apenas os dois. Dois homens presos um no outro por uma mistura explosiva de sentimentos. Raiva, culpa, desejo e amor. Xisheng o beija como quem exige respostas e Yusui responde como quem se entrega ao abismo, com olhos fechados e o coração em punho. Eles se provocam com a boca e mãos até o prazer consumi-los e o clímax ser atingido, mas depois Xisheng o pune com o cinto. Se você fizer isso de novo, eu te mato. E dessa vez Yusui não foi poupado. Depois Xisheng pergunta por que ele tem tanto medo de dormir com ele. Yusui admite que não é medo, é culpa. Ele mentiu desde o começo. Não é intelectual, não gosta de se vestir de forma refinada. Xisheng o interrompe com um beijo e diz: eu sempre soube que você é um perdedor, meu perdedorzinho. Eu adoro quando você corre por aí de short florido, caçando pardais como um bobo. Você é só meu perdedorzinho e eu me atraio por essa sua alma de perdedor e eu sou completamente hipnotizado por você. Yusui aceita o beijo, sorrindo. Mais tarde, na clínica, Yusui vai tomar banho, mas Xisheng nunca autorizou isso sozinho. Quando Jiang Xiaoshuai ouve um grito, ele abre a porta e encontra os dois em uma cena bem íntima. Xisheng o encara com calma.
Quer ajuda com alguma coisa? Na manhã seguinte, Jiang Xiaoshuai provoca Yusui até ele, sem paciência, declarar: a gente ainda não chegou nos finalmente. Jiang Xiaoshuai fica chocado e Yusui, constrangido, diz que ser passivo para Xixeng é difícil demais. Pede ajuda. Jiang Xiaoshuai admite que ele mesmo não teria coragem de encarar Xixeng daquele jeito. De volta a casa, a mãe de Yusui preparou uma caixa de nesperas para Xixeng. Na clínica, Xixeng se aproxima de Jiang Xiaoshuai e avisa: se Yusui não ceder em 5 dias, eu volto aos meus velhos hábitos. Vou atrás de você. Ele eu não consigo forçar. Você já não tenho tanta certeza. Apavorado com a ideia de ser mandado para o hospital, Jiang Xiaoshuai promete que vai dar um jeito. Xixeng sorri. Eu confio em você. Jiang Xiaoshuai pede ajuda a Yusui, que por sua vez recorre a Gu Shenyu, mas Gu Shenyu apenas responde: por que você simplesmente não cede logo para Xixeng e acaba com isso? Yusui não quer. Gu Shenyu então diz que tudo bem, ele não vai mais atrás de Jiang Xiaoshuai, assim Xixeng para de persegui-lo. Mas é claro que Gu Shenyu tem um plano. Desta vez, ele fará Jiang Xiaoshuai vir atrás dele. Quando Yusui conta a Jiang Xiaoshuai que Gu Shenyu disse que não vai mais flertar com ele e que vai atrás de outra pessoa, Jiang Xiaoshuai apenas bebe um gole, calado. Ele não admite, mas está visivelmente abalado. Faltando apenas 3 dias para o ultimato de Xixeng, Jiang Xiaoshuai liga para Yusui e diz que em 3 dias tudo estará resolvido, pois o Lorde Cobra, que é o Yang Shu, o ex-irresistível de Xixeng, estará de volta. Seremos livres, comemora. No entanto, do outro lado da linha, Yusui é só ciúmes e insegurança. Jiang Xiaoshuai, impiedoso, alimenta ainda mais esses sentimentos ao se encontrar com Yusui pessoalmente. Fala sobre o quanto Yang Shu é bonito, atlético e inesquecível na cama, informação que, segundo ele, Gu Shenyu jamais conseguiu superar. Imagine o Xixeng, que ficou com ele por 3 anos. Convencido de que perderá Xixeng para o ex, Yusui tenta conter seus ciúmes, mas o plano de Jiang Xiaoshuai funciona. Ele o faz arder de desejo e medo. Xixeng, por sua vez, além de trocar a foto dele de perfil ali para uma cobra, né, gente, provocando intencionalmente ciúmes ali no Yusui, desaparece por dias, justamente também para provocar ausência e fazer Yusui sentir sua falta. O resultado é certeiro, gente. O Yusui não aguenta mais e declara que Xixeng é dele agora e fim de assunto. Então, tomado pelo desespero, pelos ciúmes e pelo amor, Yusui corre atrás de Xixeng. Para sua surpresa, dá de cara com ele, que o encara com um olhar carregado de desejo e provocação. Yusui o beija com força, possessivo, convicto, e é correspondido com a mesma intensidade. Se agarram no armário, depois caem sobre a mesa de estudos, os lábios colados como se não pudessem suportar a menor separação. Yusui morde o pescoço de Xixeng com fervor, como se estivesse marcando o território, algo que o Xixeng adora, né? Então declara emocionado: você é meu. Xixeng sorri, doce e lascivo: eu sou seu. Yusui exige exclusividade, que Xixeng não pense, olhe ou deseje mais ninguém. Xixeng, com um sorriso satisfeito, agradece mentalmente a criatividade de Jiang Xiaoshuai, segura a mão de Yusui, pede que admita ser seu e propõe: está na hora de oficializarmos isso com uma certidão. Como você pode ter garantia sem isso? Em seu jeito característico, sugere, claro, que é a hora de consumar a relação, né, gente? Xixeng tem todo o seu jeito especial ali de falar pro Yusui que tá na hora deles transarem, né? Yusui o provoca de volta. Xixeng declara que ninguém roubará o homem dele e se tentarem, ele mata o cara. E depois ele mata o próprio Yusui, né? Com um beijo feroz, Xixeng domina Yusui, mas são interrompidos por uma ligação do pai de Xixeng. Ele deve voltar para casa imediatamente, pois Yang Shu está prestes a retornar. Caso contrário, o pai ameaçará fechar a empresa de ambos. Xixeng promete que voltará em breve. Enquanto isso, Gu Shenyu inicia a segunda fase de seu plano e leva Yusui a um clube peculiar, um lugar que Xixeng frequentava assiduamente. Lá, Yusui descobre que Xixeng tem gostos muito mais intensos do que imaginava. DSM e práticas pesadas, né? Ele até encontra um cara ali que fala que é o preferido do Xixeng, que ele carrega ali as marcas de cigarro que o Xixeng deixou nele, enfim. Yusui foge contra o Xixeng, ele confronta ele, né, falando que o Xixeng é sujo demais para ele. O Xixeng com frieza responde que já dormiu com muita gente mesmo, que é tarde demais para o Yusui se arrepender. E o Yusui fala que ele pode repreender o Xixeng um pouco por isso sim, que ele está apenas infeliz e chateado e está demonstrando isso, então ele vai embora. Ganzi, por outro lado, que é o funcionário ali do Xixeng, ele entra em cena com um novo plano, provocar Yusui a ir atrás de Xixeng por meio dos ciúmes, já que o Xixeng tá tão doido ali que tá começando a falar besteiras, né? E ele consegue, gente, fazer o Yusui aparecer ali, enfrentar todos e declarar publicamente que o Xixeng é dele agora, que ele nunca mais vai voltar ali, para eles aproveitarem e olharem pro Xixeng pela última vez. Enfim, Yusui marcando completamente seu território ali, então ele segura a mão do Xixeng com firmeza e completa: está na hora de consumarmos nossa relação. Os dois saem de mãos dadas juntos ali, enquanto o pessoal ovaciona os dois, né, gente? Inclusive, notaram o sorriso do Ganzi, gente, ele bem feliz ali. Quanto ao Xixeng, Brasil, ele está nas nuvens, né? Xixeng o leva para sua nova casa, que apresenta como o novo lar dos dois. Então pega uma venda e se aproxima de Yusui, que, sentado no sofá,
espera o abate, ou melhor, o sexo. Na verdade, talvez seja um abate mesmo. Após vendar Yusui, Xisheng justifica sua ação dizendo que queria evitar que o outro ficasse assustado com seus desejos mais peculiares. Em seguida, divide um doce com ele. Yusui não compreende exatamente o que Xisheng está fazendo, e é justamente isso que o excita. A venda intensifica seus outros sentidos, gerando uma excitação arrebatadora. Com possessividade, Xisheng segura seu pescoço, deixando claro a quem Yusui pertence, quem está prestes a fudê-lo, que ele é o único homem na Terra autorizado a fazê-lo. Seus beijos são intensos, violentos e tempestuosos, e Yusui responde com ferocidade. Ele é a leoa e Xisheng o leão. Quando enfim consoma o ato, com Xisheng penetrando Yusui e pedindo que o chame de marido entre gemidos, dor e prazer se misturam de forma harmoniosa no corpo de Yusui. Xisheng o leva ao limite, mas Yusui se recusa a chamá-lo de marido, e aquilo foi só o começo. Que ele se prepare. Na manhã seguinte, Yusui acorda com dores intensas na parte de trás do corpo. Xisheng tenta ser cuidadoso, mas Yusui está morto de vergonha. Finge estar bem, mesmo mancando e tentando encontrar um jeito de sentar sem sentir dor. A cena é hilária. Ao ser convidado a voltar para casa, Yusui inventa que sente saudades da mãe e que dormirá lá. Mas, na verdade, quer encontrar Jiang Xiaoshuai para desabafar sobre ter dormido com Xisheng. No entanto, ele não o encontra, pois Jiang Xiaoshuai está na casa de Gu Shenyu, comendo pratos deliciosos preparados por ele. Gu Shenyu revela que seus pais sempre quiseram uma filha, por isso o criaram como uma menina, ensinando a cozinhar, abordar e fazer outras tarefas tradicionalmente associadas ao universo feminino. Jiang Xiaoshuai o provoca e Gu Shenyu o agarra pelo pulso, dizendo: acredite se quiser, mas vou te mostrar o que é um homem. Ele também confidencia que só cozinhou para uma pessoa até hoje, além de Jiang Xiaoshuai, que é Xisheng. Jiang Xiaoshuai comenta que percebe o quanto ele se importa com Xisheng, e Gu Shenyu confirma que sim, afinal eles cresceram juntos. Na empresa, Xisheng convida Yusui a voltar para casa naquela noite. Yusui repete a desculpa de visitar sua mãe, mas Xisheng o abraça pela cintura e diz que irá junto. Yusui recua, afirmando que isso despertaria suspeitas. Xisheng o provoca e Yusui foge ainda com a mão no traseiro, sentindo dor. Na clínica, Yusui acredita estar abraçando Jiang Xiaoshuai, mas é Xisheng, que não gosta nada da confusão. Ele o questiona sobre o que ele está fazendo e o pune logo após ouvir que na cama ele não decepcionou. Jiang Xiaoshuai flagra os dois transando e Xisheng, impassível, provoca: quer se juntar a nós? Por que ainda está olhando? Jiang Xiaoshuai responde que podem ficar à vontade e se retira. Yusui, envergonhado, sente que perdeu a dignidade. Como encarar seu melhor amigo agora? Ele explica a Xisheng que Jiang Xiaoshuai o estava evitando, por isso quis procurá-lo. Xisheng entende o que aconteceu, mas guarda para si. Enquanto isso, Xisheng visita a mãe de Yusui e a encontra passando mal. Ele a leva ao hospital e, ao retornarem, ela fala sobre a ex-namorada de Yusui, com quem ele ficou por 3 anos, mas ela terminou com ele por ela não aceitar o Yusui ser pobre. Ela tenta encontrar uma foto, mas não consegue. Xisheng diz que não tem problema e, de forma indireta, revela que ama Yusui e que estará sempre ao lado deles. Quando ele vai embora, a mãe de Yusui finalmente encontra a foto. Na clínica, Jiang Xiaoshuai revela a Yusui o ultimato que recebeu de Xisheng. Em seguida, compartilha sua teoria de que Xisheng e Gu Shenyu, na verdade, têm sentimentos um pelo outro. Ele parece convincente, mas Yusui não dá muita importância. Você só quer provar que Gu Shenyu não gosta de você. Jiang Xiaoshuai responde que Yusui é inocente e que logo ele entenderá tudo. Na mesma clínica, Gu Shenyu mostra ciúmes evidentes de Jiang Xiaoshuai. Nem tenta disfarçar, ele flerta, mas Jiang Xiaoshuai não corresponde. Em casa, Yusui ensaia um discurso para contar a verdade a Xisheng e se aproximou dele por vingança, como forma de retaliação pela sua ex-namorada. Ele interpreta até possíveis reações de Xisheng, gente. Até o cigarro que Xisheng fuma, o Yusui interpreta aqui, gente. É uma cena maravilhosa, muito boa mesmo. Então, Xisheng aparece com comida. Yusui tenta resistir, mas acaba cedendo. A situação se complica ainda mais quando Xisheng lhe dá um presente. Mesmo assim, Yusui toma coragem e o confronta sobre a manipulação e a ameaça feita a Jiang Xiaoshuai. Xisheng, no entanto, reage de uma forma totalmente inesperada pelo Yusui. Ele pede desculpas com a voz embargada, admite que se arrepende e que fez tudo por medo de perdê-lo. Só queria te entender melhor, confessa. Em seguida, deixa claro que nunca perdoaria Yang Shu, independentemente de seus motivos. Diante disso, Yusui não consegue contar a verdade completa sobre Yuye, mas admite que mentiu para Xisheng e tinha um motivo oculto ao se aproximar dele. Xisheng, com a voz firme, diz que odeia mentiras, embora aceite pequenas artimanhas. Você mentiu para mim? Como? Pergunta, enquanto envolve o pescoço de Yusui num abraço apertado. Após Yusui finalmente confessar a Xisheng que havia mentido e que teve segundas intenções ao se aproximar dele, Xisheng, com um olhar fixo, pergunta quais eram essas intenções. Yusui engole em seco, sem coragem de dizer. Xisheng percebe que ele não está pronto para se abrir e encerra o assunto
assunto com firmeza. Já entendi, você tinha uma namorada que te desprezava por ser pobre e terminou com você por isso depois de 3 anos. Então resolveu me usar como escada social. Yusui fica em choque, pergunta se ele sabe quem é essa mulher. Xixeng responde que não e que nem quer saber, porque o que o corrói é imaginar que Yusui já tenha amado alguém tão intensamente num passado que ele não pode mudar. A verdade é que Xixeng não apenas ama Yusui, ele o adora. No dia seguinte, Yusui desabafa com Jiang Xiaoshuai. Xixeng não quis ouvir a verdade, então ele vai deixar como está. Quem sabe, se surgir uma oportunidade mais leve, menos séria, ele encontra coragem para contar. É o conselho que o Jiang Xiaoshuai dá para ele também. Mas por enquanto, não vale o risco. Em meio à conversa, Xixeng liga pedindo que Yusui carregue seu celular. Você que cuida do dinheiro da nossa família, diz Xixeng. Yusui provoca. Quem diz que somos uma família? Mesmo assim, atende o pedido e Jiang Xiaoshuai aproveita para alfinetar Yusui sobre sua mão fechada. Se ele é o responsável pelas finanças, então também precisa mimar seu namorado. Yusui compra uma calça para Xixeng, que acaba ficando pequena. Xixeng diz que vai dar um jeito de usar, e Yusui comenta que se ele conseguiu cuidar do presente de Yangshu por 7 anos, se Xixeng também pode usar aquela calça por 7 anos. Xixeng não perde tempo e diz: se essa calça foi o único presente que você me der, vou usá-la pelo resto da vida. Yusui fica sem palavras, provoca de volta e Xixeng insiste: meu Weiwei é mão de vaca e ainda suga meu dinheiro, não vai sair de graça. Em seguida, o pega nos braços no estilo nupcial para cobrar o pagamento. No dia seguinte, Yusui pesquisa sobre como se portar num relacionamento com outro homem. Confessa a Jiang Xiaoshuai que satisfaz Xixeng, mas o problema é que ele é insaciável. Yusui teme morrer sobre o corpo de Xixeng, então começa a inventar desculpas absurdas para se manter distante, mesmo que Xixeng esteja completamente apaixonado e que ele está grudado nele 24 horas por dia. Jiang Xiaoshuai é categórico, quanto a isso, ele não pode ajudar. E depois Yusui está no telefone, Xixeng surge por trás e os dois trocam carinhos de forma tão fofa que até Jiang Xiaoshuai se derrete, ou melhor, se corrói. Ao ver Gu Shenyu observando a cena com atenção, Jiang Xiaoshuai supõe que ele esteja com ciúmes de Xixeng. Yusui convida Xixeng para fazer compras, afinal, se continuarem em casa, ele teme ser morto pelo excesso de sexo. Durante o passeio, eles encontram um relógio de casal mágico. Ao ajustar a hora em U, o ponteiro do outro se move também, fofo e romântico. Yusui quer comprar para Xixeng, mas ele parece desinteressado. Yusui diz à vendedora que ele não gostou. Quando Xixeng vai ao banheiro, Yusui tem certeza de que ele voltou para comprar o relógio e acertou, ele realmente compra, mesmo fingindo depois que não fez nada. Para tentar esgotar Xixeng, Yusui o leva a um clube esportivo, quer deixá-lo cansado demais para pensar em sexo, mas subestimou sua resistência. Enquanto Yusui está ofegante, Xixeng continua pleno. Eles nadam juntos e Yusui decide provocá-lo. Quando Xixeng mergulha, Yusui o surpreende com um beijo debaixo d'água. Um momento belíssimo, né, gente? Que beijo bonito, que beijo formoso, maravilhoso. Antes de ir embora, Yusui diz que tem trabalho urgente no escritório. Xixeng se oferece para ir junto, mas ele recusa, diz que pode esperar em casa. Para passar o tempo e controlar a saudade, Xixeng joga videogame com Ganzi, mas está tão obcecado que Ganzi desiste e pergunta por que Yusui ainda não voltou. O Ganzi já pedindo socorro aqui, né? E aí, gente, ele levanta a hipótese de que Yusui está agindo estranho, talvez ele esteja traindo Xixeng. Xixeng fica inseguro e decide ir até o escritório. Ao ver a silhueta de Yusui em uma posição suspeita, acha que está recebendo o prazer de outra pessoa. Parte para cima, furioso, preparado para matar os dois, mas é surpreendido ao descobrir que Yusui está, na verdade, preparando uma surpresa para ele, um terrário luxuoso para a pequena ciumenta. Agora que pode, queria dar a ela um espaço maior, mais confortável. Yusui pede paciência, diz que ainda está aprendendo como namorar um homem, mas é determinado e vai se tornar um dos melhores namorados. Xixeng sorri, acaricia seu rosto e responde: você já é. Eles trocam sorrisos apaixonados. Nesse momento, Ganzi invade o local chamando Yusui de traidor, mas ao ver os dois abraçados, percebe a besteira que falou e sai rapidamente. Xixeng apenas aperta Yusui em seus braços e diz: Ganzi tá delirando, meu Dabao não tem com que se preocupar. É véspera de ano novo. Na casa de Yusui, ele descobre que Xixeng comprou roupas novas para sua mãe e até contratou um médico particular para fazer visitas regulares. A mãe de Yusui comenta como Xixeng é um homem maravilhoso e pergunta se ele já conheceu os pais dele. Yusui responde que ainda não, pois os pais de Xixeng estão muito ocupados, mas que irá conhecê-los quando estiverem tempo. A mãe de Yusui fala para ele fazer isso para ele ter bons modos. Na casa da família Shi, o ambiente é de festa, todos reunidos comemorando o ano novo, menos Xixeng, que está emborrado. Ele fica ainda mais incomodado quando seu tio questiona sobre casamento. Sua tia, percebendo, interfere, e aí outra tia comenta do Xixeng sobre a empresa de artes que ele tem, se ele pode ajudar o primo dele ali no casamento. O Xixeng fala que sim, que vai lhe dar um orçamento generoso, e o pai de Xixeng fala que vai ser de graça porque o primo do Xixeng é um dos acionistas da empresa. A expressão do Xixeng aqui, gente, parece que não, mas enfim, sem paciência para brindar, Xixeng se levanta e vai direto para casa do seu Dabao. Yusui se surpreende ao vê-lo, mas deixa ele ficar quando Xixeng entrega para ele um envelope vermelho, né, gente? O conhecido mão de vaca Weiwei de Xixeng cede, né?
né, e deixa ele ficar. O Xixeng conhece bem o homem que tem. Os três compartilham uma refeição acolhedora. A mãe de Yusui diz que, se precisar, Xixeng pode dormir com ele na cama. Afinal, é grande. Xixeng sorri. Claramente já conquistou a sogra. E aqui a gente vê o Xixeng sorrir de verdade, né? Aquele sorriso sincero, aquela risada frouxa, bem diferente de quando ele estava lá com a família dele, né? Mais tarde, os dois soltam fogo juntos e após um deles explodir no céu, Xixeng segura o rosto de Yusui com possessividade, pronto para tomá-lo para si mais uma vez. Mas ao ver aquele sorriso doce e inocente, ele apenas o beija com calma. Yusui retribui com paixão e Xixeng se derrete. Ele ama quando Yusui toma a iniciativa. Abraçados, observam os fogos iluminarem o céu de ano novo. Mais tarde, quando os dois estão passeando juntos, Gu Shenyu corre atrás de Yangshu ao avistá-lo. Yangshu voltou. Ele diz que não é por causa de Xixeng, mas Gu Shenyu não acredita. Sabe que ele tem um plano, assim como ele também tem o seu. O rancor, o ressentimento e o afeto entre os três são como um vulcão adormecido, prestes a explodir a qualquer momento. Yusui, por sua vez, sente ciúmes ao saber que Yangshu está de volta, mas Xixeng o tranquiliza. Por causa de Yusui, ele não sente mais nada por Yangshu, nem sequer pensa em se vingar como antes. Está tudo bem. Yusui sorri provocador. Eu adoro te ver explodindo de raiva. Xixeng apenas o envolve num abraço apertado. Meu coração não tem mais rachaduras, declara. Mais tarde, Gu Shenyu, Yusui e Yangshu bebem juntos, cercados por serpentes, literalmente, e relembram o passado. Começam comentando sobre a aparência um dos outros, e Gu Shenyu, como sempre, aproveita cada oportunidade para provocar e insultar Yangshu, o que é maravilhoso. Quando o assunto da traição vem à tona, Yangshu ter ficado com Gu Shenyu enquanto ainda estava com Xixeng, o clima pesa. Gu Shenyu tenta aliviar, dizendo que foi só uma vez, que nem lembra mais, mas Xixeng, calado, fuma em silêncio. Então diz que Xixeng deve lembrar, afinal ele e Yangshu ficaram juntos por 3 anos. Xixeng ainda permanece em silêncio. E então Yangshu revela que seu irmão Yang Zhen voltou, mas está ocupado. Gu Shenyu lembra quando Yang Zhen deu uma surra em Yangshu ao vê-lo sendo agredido por outros estudantes. Yangshu afirma que sofreu abuso psicológico do irmão, mas parece não guardar rancor dele. Xixeng ainda permanece quieto, apenas tragando seu cigarro. Yangshu então comenta que agora Xixeng e Gu Shenyu estão com um aluno e seu mestre, uma nova fase para os dois que antes só se interessavam por gêmeos. Gu Shenyu, provocador, abraça Xixeng, pega o cigarro da boca dele e diz: somos super grudados mesmo, esse é nosso vínculo. Xixeng sorri, mas toma o cigarro de volta. Super grudados, mas para de fumar meus cigarros. Eles continuam bebendo juntos, como nos velhos tempos, 3 amigos de infância sentados ao redor de uma mesa, rindo, provocando, tentando fazer parecer que nada mudou. Mas tudo mudou, e à medida que a noite avança e as garrafas se esvaziam, a despedida inevitável se aproxima. Quando chega o momento de irem embora, nenhum deles se apressa, há um silêncio denso no ar, e num gesto quase involuntário, cada um se afasta um pouco, indo para um canto como faziam quando eram adolescentes, tentando disfarçar emoções demais. E é nesse instante que as máscaras caem, ressentimento, raiva e afeto se misturam nos olhares dos três, sentimentos não ditos, mas completamente visíveis, com a separação entre o Xixeng, Gu Shenyu e Yangshu, cada um seguindo caminhos diferentes. Mas não demora até que Xixeng encontre Yangshu. Sem hesitar, ele o agarra pelo pescoço e o pressiona contra um poste, exigindo respostas. Por que ele fez aquilo com eles? Por que desapareceu por 7 anos? E por que resolveu reaparecer justo agora? Yangshu, sem fugir do confronto, responde que partiu porque teve medo de ser morto por Xixeng se ficasse. Xixeng o encara com desprezo, dizendo que não perderia tempo tirando a vida de alguém como ele, porque o acha sujo. Yangshu admite ser um completo idiota, mas tenta inverter a culpa. Segundo ele, foi Xixeng quem o estragou, já que depois de prová-lo, nenhum outro foi suficiente. Ele até tenta seduzir Xixeng mais uma vez, mas é derrubado com um único golpe por Yang Zhen, seu irmão, que aparece pedindo desculpas a Xixeng e se compromete a resolver aquela situação. Mais tarde, de volta para casa, Xixeng encontra Yusui soprando figuras de açúcar, uma para cada uma das cobras deles, um gesto de carinho silencioso, repleto de amor. No dia seguinte, é Jiang Xiaoshuai quem convence Yusui a visitar Yangshu no hospital. Ele sugere que Yusui conheça melhor seu rival, que o enfrente de igual para igual e deixe claro que Xixeng é dele. No hospital, no entanto, Yusui acaba se deparando com Yang Zhen. Ao ver o carro de Xixeng estacionado por ali, Yusui presume que ele esteja ali por causa de Yangshu, ainda mais quando Xixeng mente sobre o motivo de sua presença no hospital. Mas a verdade é muito mais dolorosa. Xixeng está ali porque a mãe de Yusui está com câncer em estágio avançado. O médico lhe explica que o que resta agora é aliviar a dor. A notícia o abala profundamente. Ansiedade, medo e culpa o tomam, não apenas por amar Yusui, mas porque prometeu à mãe dele que esconderia a doença por enquanto. Atordoado, Xixeng recorre à bebida para se acalmar. Yusui, vendo assim, pensa mais uma vez que tudo é por causa de Yangshu. Deixa-o ali dormindo no sofá, falando que vai deixar ele passar frio, mas volta depois e embrulha o amado. Mesmo magoado, Yusui prepara uma sopa anti-ressaca para Xixeng na manhã seguinte. Amor ferido, mas ainda amor. Xixeng avisa que voltará à antiga casa para pegar algumas coisas. Yusui, ressentido,
aborrecido, decide não acompanhá-lo. Quando Xisheng chega, Yang Shu aparece e menciona que, por causa de Yusui, Xisheng matou o dragão amarelo. Em tom provocativo, chama Xisheng de desumano. Xisheng não se abala, humanos também são venenosos, responde friamente. Yang Shu se aproveita da tensão e o puxa para um beijo, justo no momento em que Yusui, convencido por Jiang Xiaoshuai a ir atrás de Xisheng, chega ao local e vê a cena. Ele não vê, porém, o instante em que Xisheng empurra Yang Shu para longe. Tentando fingir que está tudo bem, Yusui diz a si mesmo que nunca se envolveu tanto, que nada disso o atinge, mas a dor é insuportável, o coração em pedaços, ele quase cai antes de entrar no carro, dirige sem rumo, até que as lágrimas turvam sua visão e ele precisa parar. Chorando intensamente, solta em voz baixa: eu sabia que você não era confiável, Xisheng, você vai pagar por isso. Enquanto Xisheng procura por Yusui na clínica de Jiang Xiaoshuai, mas não o encontra. Decide então ir até o escritório, onde enfim o vê. Mais uma vez mente sobre onde esteve. Yusui finge acreditar, mas está ferido demais. Você pedindo desculpas? Antes parecia que dizer isso ia te matar. Agora já disse isso 3 vezes. Ele recusa o toque de Xisheng, que não consegue se abrir. Mais tarde, Yang Shu aparece para conversar com Yusui, e a tensão entre todos ainda está longe de acabar. A tensão entre Yusui e Yang Shu paira no ar como uma corda esticada prestes a se romper. A conversa entre os dois é carregada de insinuações e provocações veladas. Yang Shu, com seu jeito dissimulado, diz que está ali apenas para contratar os serviços da empresa de Yusui, mas Yusui não se deixa levar, firme diante da presença dele. Yang Shu solta uma de suas provocações, afirma que mesmo depois de tantos anos, o gosto de Xisheng continua o mesmo. Yusui o encara e pergunta diretamente se ele gosta de Gu Shenyu, e Yang Shu, silencioso, evita a resposta. Com um ar nostálgico e dúbio, Yang Shu comenta: sabia que Xisheng vivia pegando no meu pé? Era implicante demais, vivíamos brigando. Em uma dessas brigas, ele até usou uma faca. Yusui não se abala. E daí? Rebate. Yang Shu se aproxima, reduzindo a distância entre eles, e sussurra com um meio sorriso: você sabe qual é a diferença entre gostar e amar? Gostar é paciência infinita, amor é o oposto, é implicância sem razão. Antes de ir, ele entrega a Yusui seu endereço pessoal, mais uma de suas jogadas calculadas. Naquela noite, Xisheng se deita ao lado de Yusui, mas o peso da culpa o afunda em silêncio. Tudo o que consegue dizer é perguntar por que Yusui ainda está acordado. Em seguida, menciona que pretende ir a uma reunião de ex-colegas no dia seguinte, mas somente se Yusui permitir. Yusui conta que Yang Shu apareceu e, sem demonstrar ciúmes, diz que Xisheng pode ir à reunião. Xisheng responde com sinceridade, não se importa com Yang Shu, se importou com o que aconteceu entre eles e que, se não gostasse de Yusui, já o teria expulsado há muito tempo. Yusui sorri contido e diz que acredita nele. Movido pela curiosidade ou pela desconfiança, Yusui vai até a casa de Yang Shu, onde encontra uma série de vídeos antigos deixados por ele. Em um deles, Gu Shenyu aparece pedindo para que Yang Shu e Xisheng sejam mais amorosos. Em outro, Yang Shu incentiva um beijo entre Gu Shenyu e Xisheng. E no último, Xisheng, meio sonolento, meio consciente, admite que Gu Shenyu é a pessoa mais importante para ele. E aí está a revelação: mesmo quando Xisheng estava com Yang Shu, nunca o considerou seu bem mais precioso. Era Gu Shenyu quem ocupava esse lugar. Hoje, quem o ocupa é o seu Weiwei, né? O seu Dabao, né? O seu tesouro. Nesse meio tempo, Yusui conhece Yang Zhen, irmão de Yang Zu, e Yusui logo se impressiona com a sua força e habilidade no boxe. Ele pede para ser seu discípulo e Yang Zhen aceita de bom grado. Mais tarde, Yusui comenta com Xisheng sobre Yang Zhen, elogiando-o sem filtros, mas Xisheng, tão absorvido pela preocupação com a saúde da mãe de Yusui, que ainda esconde dele, não reage como se esperaria. O plano de Yusui de provocar ciúmes falha, ao menos por enquanto. Yusui compartilha os vídeos que encontrou com Jiang Xiaoshuai e juntos eles discutem a possibilidade de Xisheng ter nutrido sentimentos por Gu Shenyu sem ser correspondido. Jiang Xiaoshuai, ao se referir a Gu Shenyu como seu namorado, não consegue esconder o brilho nos olhos. E a gente também, né? Ele falando seu namorado atual, gente, maravilhoso, né? Depois que Yusui vai embora, Yang Shu tem uma discussão com o irmão. Yang Zhen tenta forçá-lo a tomar os remédios, mas Yang Shu recusa e acusa o irmão de sempre fazer bullying com ele. Yang Zhen retruca, dizendo que Yang Shu é cheio de tramas e manipulações. A relação entre os dois é um emaranhado de ressentimentos, disputas e violências mal resolvidas. No treino seguinte, Yusui encontra propositalmente o prontuário médico de Yang Shu, deixado ali para que ele visse. Yang Shu envia fotos de Yusui e Yang Zhen juntos, e poucos minutos depois, Xisheng surge, tomado por um impulso possessivo. Ele carrega Yusui nos braços para fora do prédio, o joga sobre a cama deles e o confronta. Você pediu para ser punido. Sem piedade, Xisheng usa seus instrumentos de BDSM, extravasando sua dor, ciúmes e desejo, em uma explosão física de sentimentos e desejos reprimidos e raiva também. Mais tarde, Yusui conversa com Jiang Xiaoshuai, que revela que Yang Shu tem diagnóstico de transtorno bipolar, episódios de mania e outros sintomas psicológicos. Talvez ele tenha feito algumas coisas extremas por conta disso, ponderam. Mas logo Yang Shu aparece, familiar demais com Jiang Xiaoshuai, até menciona que dormiram juntos. Yusui se irrita com a proximidade dos dois e se retira. Xisheng, por sua vez, toma uma atitude drástica, bloqueia Yang Zhen no telefone de Yusui, mas Yusui percebe e decide continuar provocando ciúmes nele. Vai até a quadra e encontra Yang Zhen jogando basquete. Os dois jogam juntos, rindo, se conectando. Ao longe, Xisheng observa
observa e queima por dentro. Enquanto isso, Yangshu, que agora está com a pequena ciumenta em seus braços, convence Xixeng a levá-lo até o serpentário. E quando Yusui vê Yangshu entrando no carro de Xixeng, segurando a pequena ciumenta, seu coração despedaça. Xixeng segue seu caminho, mas deixa Yangshu em qualquer lugar, porque precisa ir às pressas ao hospital visitar a mãe de Yusui e resolver todas as despesas dela. Na chuva, sozinho, Yusui permanece, sofrendo, e é Yang Zhen quem o acolhe nesse momento. Yusui está encharcado, emocionalmente em frangalhos. Comenta que Yangshu levou a pequena ciumenta, gente, mas a gente sabe que Yusui não está se referindo só à pequena ciumenta, né, gente? Está se referindo a Xixeng também. Yang Zhen, com um olhar sereno, promete ajudá-lo a recuperar a pequena ciumenta de Yangshu. Aceita a proposta de Yang Zhen e segue com ele para sua casa, gente. Yusui sendo levado para a casa de Yang Zhen por ele, após ser encontrado encharcado pela chuva. Ao mesmo tempo, Yang Zhen busca abrigo na casa de Jiang Shaoshuai, que não consegue mandar ele embora, enquanto Xixeng está no hospital com a mãe de Yusui. Ela, com a serenidade de quem já aceitou o destino, implora para que ele não conte ao filho que ela está em fase terminal. Não quer vê-lo sofrer antes da hora. Xixeng respeita esse último desejo e liga para Yusui apenas para dizer: não esquece de se cobrir para não pegar um resfriado. Boa noite. Sua voz é cuidadosa, mas distante. Do outro lado, Yusui interpreta aquilo como um afastamento, acreditando que Xixeng está com o ex-namorado, que o Xixeng traiu ele. Na manhã seguinte, Xixeng desperta e começa a procurar por Yusui em casa. A câmera repousa no mural onde se acumulam memórias, fotos, pequenos objetos e momentos que contam a história dos dois. Quando finalmente o encontra, Xixeng pergunta onde ele passou a noite. A resposta, curta e direta: na casa de Yangshu. O ciúmes explode e Xixeng não consegue mais se conter. Tenho feito vista grossa sobre você e Yang Zhen, mas minha paciência acabou. Já que gosta tanto de farra, não me importarei mais com você. Ele o expulsa de casa e Yusui, em silêncio, absorve aquilo como mais uma prova de que Xixeng voltará para o ex. Nenhum dos dois entende o outro. Ambos estão em lados opostos do mesmo mal entendido. Mais tarde, ao desabafar com seu funcionário, Xixeng revela o que o move. Se eu não o expulsasse, teria mandado ele para o hospital. Por mais que esteja amando, ele ainda é Xixeng, bruto, intenso e apaixonado. Sem rumo, Yusui vai até a clínica de Jiang Shaoshuai e conta o que aconteceu. No início, Jiang Shaoshuai duvida, mas a dor de Yusui é genuína. Ele uma vez disse que, se não gostasse mais de mim, me expulsaria. Eu só não imaginei que seria tão cedo. Devastado, ele sente o coração se despedaçar diante de tantas mentiras e silêncio. Jiang Shaoshuai explica que Yangshu passou a noite com ele e que jamais abandonaria alguém em situação de saúde mental frágil. Yusui diz apenas que quer voltar para casa. A mãe de Yusui continua escondendo a gravidade de sua doença. Yusui descobre que Xixeng tem ido todos os dias almoçar com ela. É ele quem a mantém sorrindo. Yusui, comovido, murmura sozinho: eu não tenho esposa por causa dele. No fundo, ele sabe, ele é, há muito tempo, a esposa de Xixeng. Naquela noite, Yusui aguarda uma mensagem de Xixeng que não vem. Sua mãe, já enfraquecida, deixa um copo cair e aproveita a distração do filho para esconder a medicação. Ela pede que ele se sente ao seu lado, conta que sonhou com o pai de Yusui e sente que em breve o encontrará. Yusui se desespera com a ideia de perdê-la. Ela, serena, diz que quer morrer naquela casa, cercada das memórias que os dois construíram. Deseja ter tido um neto, uma neta. Ele alimenta essa esperança com carinho, mesmo sabendo, e nós também, que ela não chegará a esse futuro. A cena é triste e terna e nos faz questionar se a decisão dela de esconder a doença não está privando de despedidas sinceras. Xixeng, por sua vez, talvez tenha expulsado Yusui não só por raiva, não só porque ele derramaria sangue dele se ele continuasse ali, mas também para obrigá-la a passar tempo com a sua mãe. Gu Shenyu aparece na clínica e Jiang Shaoshuai finge indiferença, mas Gu Shenyu relembra da videochamada íntima que tiveram provocando. Em seguida, Jiang Shaoshuai mostra o prontuário médico de Yangshu, revelando que ele sofre de distúrbios mentais. Gu Shenyu nega saber disso, mas confessa que sabia dos entendimentos constantes entre Yangshu e Xixeng, embora não saiba o motivo. Jiang Shaoshuai o desafia: use seu cérebro calculista para resolver essa história de uma vez. Gu Shenyu promete que fará isso. Então vai até a casa de Yangshu e o confronta. Yangshu enfim admite ter armado para que Xixeng pensasse que eles dormiram juntos. Só queria me divertir, diz, e porque achei que você queria roubar o Xixeng de mim. Gu Shenyu chama de idiota, eles estavam bêbados, e ainda assim, Xixeng chamava o nome de Gu Shenyu. Mesmo sóbrio, ele só via você, diz Yangshu. Gu Shenyu encara com desprezo, e ele também explica para o Yangshu que ele alimentou esse desentendimento entre eles, porque ele queria testar se do ódio também pode nascer o amor, e embora com as desavenças e brigas e disputas entre eles, o Xixeng e o Gu Shenyu se aproximaram ainda mais desde o que o Yangshu fez. Na casa de Xixeng, Yangshu encara o mural de lembranças com Yusui, sempre feliz com você nas 4 estações. Maravilhoso, né? Ele tenta reacender o que sobrou, mas Xixeng, ao perceber que Yangshu tenta separá-lo de Yusui, o empurra contra a parede, o enforcando, mas isso só alimenta o prazer distorcido de Yangshu. Então Xixeng muda de tática, ataca onde mais dói, no orgulho, no sentimento. Esperei você por 6 anos, veja bem, eu disse 6, porque no 7º meu coração
coração já não era mais seu. Yang Shu desafia a dizer que não ama. Xisheng hesita, não consegue apagar 10 anos de história, mas diz que tudo aquilo virou uma cicatriz. Expulsa Yang Shu sem lhe dar a frase que ele queria. Deixa-o sofrer com a dúvida, talvez porque mesmo que dissesse, Yang Shu não acreditaria. Ele quer continuar alimentando a ferida de um lado, do outro, ainda não tem completamente a resposta. Mesmo que seu coração já sabia ela, seu cérebro tem dificuldades de entendê-la. Afinal, foram 6 anos de dúvida, né? Jiang Shashuai revela a verdade a Yusui. Yang Shu armou toda a história sobre Xisheng e Gu Shenyu. Esse homem é doente, eu vou desmascará-lo, diz Yusui, tomado pela raiva. Mas faltam provas. Eles percebem que Yang Shu já deve saber sobre Yuye e Yusui. Por que então não contou a verdade para Xisheng ainda? Eles ainda não conseguem uma resposta para isso. No dia seguinte, o Yuye aparece na empresa para contratar os serviços de Yusui. Ele a trata com frieza profissional, não responde perguntas pessoais. Xisheng chega logo após e pergunta por que ela apareceu de novo. Yusui responde direto. Ela quer contratá-los. Os dois se provocam sobre seus rivais amorosos e Yusui lembra o silêncio e o abandono recente e ainda sente ciúmes. Dispara. Xisheng o puxa num abraço possessivo. Não aprontei com ninguém. Sentiu minha falta, não foi? Seu teimoso. Quer morrer? Em casa eu acerto com você. Deitados em lados opostos, Xisheng fuma. Yusui comenta que sua mãe parece cada vez pior. Xisheng respira fundo, tentando manter a voz firme. Ela deve estar cansada. Yusui agradece pelo cuidado diário e Xisheng acaricia seu rosto. Yusui devolve o carinho e conta que sua mãe teve dificuldade em tê-lo, vários abortos espontâneos antes dele nascer. Ele queria dar a ela uma vida melhor, mas ainda está no início da sua carreira. Xisheng o tranquiliza, cuidará da empresa para que Yusui possa passar mais tempo com a mãe. Você sempre foi tão tolerante comigo, diz Yusui. Xisheng pergunta se ele quer que seja diferente. Propõe. Ele tem até o fim do cigarro para dizer o que quer, mas já avisa, vai ter sexo brutal naquela noite. Yusui, desafiador, puxa o cigarro dos lábios de Xisheng e traga sem medo e aceita o beijo, né, gente? Ele tragando o cigarro aqui para que o cigarro acabe mais rápido possível para que eles possam transar logo, né? Yang Shu, agora com uma nova cobra de estimação, tenta conversar com Yang Zhen sobre Yusui, sentindo-se traído pela crescente proximidade do irmão com seu rival amoroso. Seu discurso é carregado de ciúmes e ressentimento, como se o próprio sangue estivesse escolhendo o outro lado. Mas Yang Zhen não se abala. Em silêncio, ele cola uma fita adesiva na boca do irmão e o ignora, sem sequer se incomodar com as ameaças de que Yang Zhu contaria tudo para a mãe deles. A infantilização de Yang Zhu contrasta com a gravidade do que ele representa. Enquanto isso, Yusui e Xisheng compartilham uma noite de sexo intenso brutal, como se estivessem tentando se reencontrar através da carne, mas a verdade é que uma distância permanece. Yusui está ansioso e a desobediência da pequena ciumenta, a cobra que sempre vinha até ele, o inquieta. Pela primeira vez, ela não obedeceu, um mau presságio. No escritório, Yusui é confrontado por Yang Zhu. Ele revela que Xisheng não teve coragem de dizer que não o ama mais, e isso machuca Yusui mais do que gostaria de admitir. Ele, no entanto, acredita que Yang Zhu não é completamente mau, afinal, ainda não contou a Xisheng sobre sua ligação com Yuye. Yang Zhu apenas devolve com um aviso. Pensa bem, que Xisheng faria com você se ele descobrisse. Yuye, por sua vez, faz um movimento manipulador. Ela vai até a casa da mãe de Yusui tentando conquistar sua simpatia, dizendo que quer reatar com o filho. Finge timidez, apela para o romantismo, insinua que Yusui é orgulhoso demais para admitir que a ama, que eles ainda mantêm contato após o término, mas a mãe dele, sensível e atenta, se afasta do toque dela. Algo não está certo. Na festa de aniversário de Gu Shenyu, Yang Zhu se humilha novamente ao tentar reatar com Xisheng, dizendo que aquele dia marcaria os 10 anos de namoro deles. Xisheng mal o escuta, se afasta, frio. Yang Zhen, sem paciência, joga um copo de água no irmão, como quem quer limpar o palco dessa farsa, não aguentando mais esse comportamento patético. Xisheng, porém, vê que Yang Zhu estava trocando mensagens com Yusui antes. Enciumado, perde o controle e parte para cima. A briga entre ele, Yang Zhu e Gu Shenyu explode no salão, caos que Yusui e Jiang Shashuai aparecem. Yang Zhu aproveita para reforçar a ideia. Xisheng ainda se importa com ele. Yusui não responde, apenas o encara com dois silêncio e se afasta. Xisheng tenta ir atrás, mas Yang Zhen o impede com um soco. A confusão recomeça. Enquanto isso, Yusui invade a casa de Yang Zhu e encontra mais vídeos do passado. Um deles mostra Xisheng e Gu Shenyu bêbados, trocando beijos, todos iniciados por Xisheng. Em um dos momentos mais manipuladores, Yang Zhu se aproveita do estado inconsciente de Gu Shenyu para simular que dormiram juntos, se vingando de Xisheng por ficar gemendo o nome dele enquanto estava na cama com Yang Zhu. Tira a própria roupa, deita-se ao lado dele e força um abraço. No dia seguinte, a mãe de Yusui comenta com Xisheng que a ex-namorada do filho, Yuye, parece suspeita. Fala que ela quer voltar com ele agora que Yusui foi promovido. A ficha de Xisheng cai. Xisheng entra no quarto de Yusui na clínica como se estivesse cruzando a fronteira de um mundo que já não reconhece. Cada passo o conduz por entre os escombros de uma confiança destruída. Diante de si, a mesa de estudos de Yusui carrega rastros do passado que ele ainda se recusava a ver com clareza e agora não podia mais ignorar. Ele encontra a foto de Yusui com Yuye, anotações, planos, o diário, tudo ali gritava uma verdade silenciosa, enterrada por tanto tempo. O impacto o paralisa. Yusui aparece, não precisa olhar. Xisheng pede para ele explicar e Yusui apenas diz num fio de voz: o que tem para falar?
você já viu tudo. A dor flutua no ar entre eles, quase palpável, densa, prestes a sufocar qualquer possibilidade de reconciliação. Xixeng está sentado, o rosto sombrio, e Yusui, em pé, evita encará-lo. Você viu minha verdadeira intenção ao me aproximar de você, Yusui admite, como quem joga a última pedra no próprio telhado de vidro. Xixeng respira fundo. O peso do que descobriu ainda o esmaga, mas ele tenta, de algum modo, se agarrar a uma réstia de esperança. Yusui, eu não me importo com qual foi sua intenção original. Estamos juntos há tanto tempo, você deve ter tido pelo menos um pouco de sentimento real por mim. Se você admitir isso, eu vou deixar o passado para trás. Por um instante, o silêncio congela tudo. Yusui engole em seco. E então, como quem joga a si mesmo num abismo, mente. Não. Xixeng mal acredita no que ouve. O cigarro que fuma escorrega de seus dedos, caindo no chão e apagando como uma metáfora para tudo o que os dois construíram. Yusui continua, a voz agora firme, como se recitasse um script cruel escrito pela raiva, pelo orgulho e pela dor de se sentir traído. Eu namorei você só para me vingar de você e da Yuye. Agora eu quero enriquecer às suas custas. Quando eu tiver dinheiro bastante para cumprir as exigências dela, eu vou voltar com ela. Eu sou hétero no fim das contas. Como eu ficaria com você para sempre? Dessa vez, ele olha diretamente para Xixeng, pela primeira vez em toda a conversa. Xixeng demora a retribuir o olhar, mas quando faz, o que se vê é um homem partido. Um sorriso morto se forma em seu rosto. Você venceu, me derrotou, me fez sentir como se eu quisesse estar morto. E então, quase num sussurro, ele admite o que parecia impossível. Você é muito bom, eu aceito minha derrota. Eu mereço, eu causei isso. Yusui não contém um amargor que transborda. Querer estar morto, você alguma vez me amou? Pergunte a si mesmo se essas palavras são apropriadas para você dizer para mim. Xixeng, devastado por dentro e com os olhos ainda brilhando de mágoa, respira fundo. O tom muda, mais frio, mais calculado. Quer saber? Eu nunca te amei mesmo. Eu deixei você flertar com outro cara. Eu só te expulsei de casa em vez de acabar com você. Nem tirei satisfação. Isso não é amor, né? Yusui chora. Em silêncio, Xixeng desvia o rosto e continua, a voz tremendo. Você acha que eu não te amo e amo a ele. Você acha que eu sou bom demais com você e que isso não basta para provar o quanto eu te amo. Certo, de agora em diante eu vou mudar. Eu vou ser bom para ele. Que a gente nunca mais se encontre. Que a gente nunca mais se fale. Certo, responde Yusui. Ele se vira para sair. Não olha para trás e, sem encará-lo, arremessa a última pedra. Tudo bem. Depois de cruzar a porta, envia para Xixeng o vídeo que prova que Yangzu nunca dormiu com Gu Shenyu. Então Yusui diz, é a prova que você queria. Seu caminho está livre para voltar e estar com ele. Parabéns. A resposta de Xixeng vem carregada de veneno contido, com a voz embargada. Estou tão feliz que nem sei o que dizer. Obrigado por ser tão bom para mim. Por preparar o terreno para mim e pro Yangzu. Yusui, é o fim para nós. Ele aperta os punhos com força, cada músculo tremendo e sai, porque se ficasse mais um segundo ali, talvez derramasse bastante sangue de Yusui. Yusui desmorona, desaba em lágrimas no quarto vazio, sozinho, impotente, esgotado. Você não sabe se eu te amo ou não? Grita ao nada, com a dor explodindo no peito, achando que Xixeng o traiu. Por isso terminou com ele. Enquanto isso, Xixeng tenta fugir da própria angústia no carro. Nem o cigarro consegue aliviar a tormenta. Decide resolver o último capítulo inacabado de sua história. Yangzu, iludido, acredita que Xixeng veio reatar, mas se engana. Xixeng, com os olhos firmes, de tudo o que precisava ser dito. Eu não sinto mais nada por você. O que me prendia a você era a falta de resposta do porquê você sumiu por 7 anos. Agora que a tenho, eu tenho certeza. Você teve meu coração durante 6 anos. Ele foi seu, mas você não cuidou dele. Agora ele pertence a Yusui. Não há mais rachaduras. É todo dele. Yangzu desaba. Xixeng lhe entrega a pequena ciumenta, a cobra que simbolizava o passado deles. Yangzu o encara, ferido, e aqui me permitem xingar o Xixeng. Xixeng, seu maldito, como você pôde fazer isso com a Xião Cubão, entendeu? Como que ele pôde fazer isso com a pequena ciumenta, gente? Abandonar ela com um traste como o Yangzu? Que raiva, viu? Nossa senhora, gente, o Xixeng, filho da puta. Enquanto isso, o Yusui, devastado, bebe bastante numa tentativa desesperada de anestesiar a dor. Mas a tragédia ainda não terminou. Ele recebe uma ligação do hospital, é o médico. Sua mãe está em estado grave. Com Jiang Shaoxuai tentando confortar Yusui, que acabara de descobrir que sua mãe tinha uma doença terminal. Ainda abalado, Yusui pergunta por que Xixeng escondeu isso dele. Jiang Shaoxuai explica que talvez Xixeng apenas estivesse preocupado ou não soubesse como contar. Logo depois, a própria mãe de Yusui confirma que foi ela que impediu a Xixeng para não dizer nada. Mesmo longe um do outro, Yusui e Xixeng não conseguem parar de pensar um no outro. Yusui decide permanecer ao lado da mãe, cuidando dela com toda a atenção. É quando Yang Zhen aparece, dizendo que pediu a um amigo especialista em câncer pancreático para examinar a mãe dele. Pouco depois, Yang Zhen anuncia que partirá com Yangzu. Ao chegar em casa, Yang Zhen encontra Yangzu bebendo latas de cerveja uma atrás da outra. Yangzu comenta amargurado que Yang Zhen nunca entenderia sua dor, pois nunca teve o coração partido. Yang Zhen se junta a ele, retrucando: você é o tipo de pessoa para quem ter é mais importante do que aproveitar. Prefere não comer a comer de menos. Yangshu, já chorando, o acusa de estar falando demais. Yang Zhen apenas sorri. Do jeito deles,
a compreensão acontece em silêncio. Enquanto isso, Xisheng e Yusui ainda estão numa espécie de guerra fria. Gu Shenyu, incomodado, reclama que Jiang Xiaoshuai anda se esquecendo do namorado. Jiang Xiaoshuai argumenta que Yusui precisa muito dele agora. Gu Shenyu provoca: e se eu arrumar um amante? Jiang Xiaoshuai rebate rindo: quem? O Xisheng? Justamente nesse momento que Xisheng surge atrás dele, sorridente, e abraça Gu Shenyu com falsa intimidade. Ele é meu, você não tem lugar aqui. Gu Shenyu tenta explicar o motivo de Xisheng estar ali, mas Jiang Xiaoshuai, irritado, vai embora. Xisheng não permite que Gu Shenyu o siga, e no jeito peculiar deles, acabam se confortando como velhos amigos que são. A frase "se eu não posso estar feliz no meu relacionamento, vocês também não podem" passa a ganhar Xisheng, que começa a sabotar momentos românticos entre Gu Shenyu e Jiang Xiaoshuai de propósito, provocando o amigo sem piedade. Se ele está infeliz, ninguém será feliz. Paralelamente, o Yusui quase perde a cobra que pertence a ele e a Xisheng. Por sorte, a pequena ciumenta é recuperada. No hospital, quando Yusui se afasta, Xisheng entra no quarto da mãe dele. Utilizando suas últimas forças, ela diz que entende o relacionamento dos dois, mas teme que enfrentem dificuldades no futuro. Ainda assim, dá sua bênção à união. Mais tarde, ela diz ao filho que quer ir para casa e cozinha para ele, afirmando sentir-se melhor naquele dia. Durante a refeição, ela comenta que Xisheng é uma boa pessoa, como quem diz: eu entendo e estou feliz que você tenha um bom parceiro. Pouco depois, Yusui vai até o quintal e encontra a mãe morta, sentada ao lado da cadeira que fora do pai. As lágrimas surgem imediatamente. Ele pede desculpas por ter escondido que agora possui uma empresa e se despede dela numa cena profundamente emocionante. É dia de enterro, todos comparecem, inclusive Yang Zhen, que oferece suas condolências. Yang Zhu, porém, não tem coragem de entrar. Ao ver as flores enviadas por Xisheng, engole em seco. No carro, Yang Zhen o conforta, permitindo que chore em seu ombro. Como ele mesmo pensa, somente eu posso dar a Yang Zhu a segurança que ele quer. Cada vez mais evidente que Yang Zhen se importa com Yang Zhu de um jeito que vai além de um irmão mais velho. Yusui, em casa, coloca a foto da mãe ao lado do pai. As lágrimas voltam a cair quando Xisheng surge atrás dele. Ele provoca de propósito: estou aqui para rir de você. Ver você chorando me faz feliz. Olha como está magro, nem parece gente. Sabe de uma coisa? Ver você assim me dá um prazer enorme. Enquanto Yusui chora sem parar, Xisheng continua o teatro. Chora, eu vim aqui para ver você chorar. Você me enganou, merece sofrer. Ninguém vai ter pena de você. Mas diante do sofrimento real, a máscara de Xisheng cai. Ele se aproxima, enxuga os olhos de Yusui e murmura: Uê, pare de chorar. Por fim, o abraça, permitindo que o namorado chore o quanto precisar, né, gente? O Xisheng, utilizando de palavras maldosas aqui para fazer Yusui colocar tudo para fora, né? Porque ele precisava que Yusui colocasse tudo para fora nesse momento, afinal Yusui é o tipo de pessoa que costuma guardar tudo para ele, né, gente? Por isso que o Xisheng agiu dessa maneira, ok? Quando diz que vai buscar um lenço, Yusui segura firme: eu quero que você fique comigo. Xisheng garante que não vai embora mais e lembra que em poucos dias viajarão juntos. Ele tenta animar Yusui, mas qualquer coisa serve de gatilho para novas lágrimas. Ainda assim, Xisheng permanece paciente, amoroso e atencioso. Por isso, Gu Shenyu comenta com Jiang Xiaoshuai que talvez o Yuye tenha desistido de atrapalhar o casal graças a ele. Ele acredita que Yusui e Xisheng irão se reconciliar. De volta ao casal, Xisheng leva Yusui para um passeio na traseira de uma caminhonete. Entre risos, gritos e flores jogadas ao vento, eles se olham como se o mundo tivesse parado. No fim, prometem conversar sobre qualquer problema que surja. Mais tarde, Jiang Xiaoshuai fica sem luz e Gu Shenyu imediatamente vai até ele. Na cama, Jiang Xiaoshuai impõe um travesseiro de barreira, mas Gu Shenyu tenta furar a defesa com a mão, a perna, o corpo, nada funciona. Jiang Xiaoshuai ainda continua se fazendo de difícil. No dia seguinte, Xisheng comenta que gosta do jeito de mão de vaca de Yusui, que controla todo o dinheiro deles a ponto de não deixá-lo nem recarregar o isqueiro. Ao perceber que Gu Shenyu e Jiang Xiaoshuai ainda não dormiram juntos, ele e Yusui decidem ajudar. O plano é digno de novela. Yusui dramatiza para Jiang Xiaoshuai, pintando Xisheng como um namorado agressivo e cansado do relacionamento. Faz até cena de tentativa de suicídio para convencer o amigo. Jiang Xiaoshuai confronta Xisheng, que provocante diz que sente falta de dormir com as pessoas que Gu Shenyu tem interesse e que Jiang Xiaoshuai é quem ele mais quer. Sem saber lidar com tanta intimidação, Jiang Xiaoshuai recua e fala pro Xisheng resolver as coisas com Yusui. Yusui e Xisheng sendo uma briga feia na frente de Jiang Xiaoshuai. Quando acreditam que o plano funcionou, Jiang Xiaoshuai aparece e decidido diz que vai dormir com Gu Shenyu. Os dois comemoram o sucesso. Para finalizar o plano, Gu Shenyu e Xisheng discutem. Jiang Xiaoshuai intervém e leva Gu Shenyu para sua casa. Yusui se chega depois e se joga nas costas de Xisheng, o casal feliz pelo êxito da armação. No dia seguinte, Xisheng dissere para Gu Shenyu que para ele comer bem, ele não pôde estar saciado. Gu Shenyu admite a transe. E Jiang Xiaoshuai provoca Yusui dizendo que acha que Gu Shenyu é melhor que Xisheng. Sem filtro, Yusui pergunta quanto tempo Gu Shenyu aguenta na cama, mas Jiang Xiaoshuai corta o assunto com uma fofoca.
Yang Zhu e Yang Zhen são meio-irmãos. Yang Zhu foi adotado. Xisheng não aguenta mais esperar e arrasta Yusui para a barraca, fazendo amor ali mesmo, sem se importar com a barraca tremenda deles estarem em público. Mais tarde, Yusui vai visitar o túmulo dos pais. Ele mente descaradamente, dizendo que trará sua esposa para conhecê-los, quando na verdade todos sabemos quem é a esposa no relacionamento. Ele fala sobre os planos para a empresa, a economia herdada dos ensinamentos da mãe e como já planejou o futuro ao lado de Xisheng. De repente, Yusui é sequestrado pelo pai de Xisheng. Ao mesmo tempo, Xisheng recusa um encontro às cegas arranjado pelo pai. Enquanto Yusui tenta pedir ajuda, seus sons se parecem com choros de um cachorro e Shi Yuan, dissimulado, diz que recebeu um filhote de vira-lata de um tio de Xisheng. O pai de Xisheng leva comida a Yusui, cuida do tornozelo ferido e diz que quer companhia, já que a esposa viajou. Yusui faz seu drama para ser libertado, mas Shi Yuan chega a dizer que está salvando Yusui por considerá-lo honesto e direito, o oposto do filho. Durante a estadia forçada, Yusui encontra fotos e uma filmadora de Xisheng criança, divertindo-se com a descoberta. Aos poucos, ele e Xisheng começam a se comunicar pelo relógio de casal. Yusui manda um "eu te amo" e Xisheng responde "eu te amo mais". Yusui tenta usar o relógio para ajudar no resgate, mas as mensagens soam como um código. Jiang Xiaoshuai é chamado para decifrar, chegando a algo como "seu pai me deu muito dinheiro e me trata bem, não precisa se preocupar, tchau, te amo". Xisheng perde a paciência. Yusui acreditava que era Xisheng quem tinha ido até sua casa, mas ao abrir a porta foi surpreendido pela figura imponente de Shi Yuan. O pai de Xisheng não perdeu tempo, afirmou com frieza que manteria Yusui preso até que ele cortasse definitivamente qualquer laço com seu filho. Yusui tentou convencê-lo, explicar, mas suas palavras bateram contra um muro de convicção rígida. Determinando o próximo passo, Shi Yuan decidiu levar Yusui para uma viagem de negócios, na clara intenção de isolá-lo. Mas antes de partirem, Yusui pediu para ir ao banheiro, uma desculpa para ganhar tempo. Foi nesse momento que Xisheng surgiu, de forma quase cinematográfica, distraindo o pai o suficiente para que Yusui conseguisse escapar. O reencontro com Jiang Xiaoshuai foi carregado de alívio. Eles se abraçaram, chorando como quem retorna de um campo de batalha. Ao lado, Xisheng e Gu Shenyu observavam, classificando a cena como puro drama. Gu Shenyu, com seu jeito prático, sugeriu que Jiang Xiaoshuai deixasse Yusui descansar e convidou para que fossem embora juntos. De volta à intimidade, Xisheng e Yusui tomaram um banho de banheira juntos. Yusui, tentando tranquilizá-lo, disse que havia apenas torcido o tornozelo. Xisheng, porém, quis saber sobre o código que Yusui havia enviado pelo relógio. Yusui explicou que era o endereço do local onde estava preso. Xisheng brincou que seu cérebro não funcionava tão bem para decifrar aquilo, e Yusui, decidido, afirmou que a partir de agora ficaria no comando. Xisheng concordou, com uma ressalva: não aceitaria ser o passivo da relação. Essa limitação eu tenho, admitiu com ironia. O resto deixaria nas mãos de Yusui. Gente, inclusive, tem um momento que ele pede pro Yusui aumentar a mesada dele. Gente, sensacional. Mais tarde, Xisheng se preocupou ao ver Yusui equilibrado em uma escada, pintando um projeto para a empresa. Yusui insistiu que precisava terminar, mas assim que concluiu, Xisheng o pegou nos braços, numa mistura de alívio e posse. Entre conversas, revelou que havia punido Jiang Xiaoshuai pela forma como interpretou o código. Na cama, Xisheng contou que sua irmã estava voltando do exterior com o sobrinho. Yusui, em tom persuasivo, pediu que ele fosse até a casa do pai para se reconciliar. Mesmo que ele tenha me sequestrado, me tratou bem, eles são sua família. Não se preocupe, vou encontrar um jeito de fazê-lo me aceitar. Xisheng cedeu, principalmente depois que Yusui fingiu estar emburrado. No dia seguinte, ele realmente foi para casa, levou o pai à empresa e comprou para ele remédios para ressaca, tentando quebrar o gelo. Enquanto isso, Yusui foi até a casa de Jiang Xiaoshuai e acabou interrompendo o momento de namoro dele de Gu Shenyu. Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Jiang Xiaoshuai e Gu Shenyu estão assistindo um filme de terror e Yusui acaba assustando o Jiang Xiaoshuai. Então revela que ele vai voltar para casa, que ele não consegue mais dormir longe da sua própria cama. O efeito Xisheng, claro. Xisheng, por sua vez, se esforçou para se aproximar do pai. Quando conversaram, ouviu de Shi Yuan que parasse de brincar, que esquecesse essa bobagem e pensasse no futuro. Quem vai cuidar de você quando estiverem velhos? Vão suportar as dificuldades de namorar um homem? Xisheng respondeu sem hesitar que não se importava com a opinião alheia, que eles pretendiam juntar dinheiro suficiente para pagar alguém para cuidar deles na velhice. Admitiu que, como filho, só havia dado preocupações ao pai, de que pelo menos uma vez ele confiasse nele, mas Shi Yuan permaneceu irredutível, preso a seus preconceitos. Xisheng saiu desanimado. Yusui, nesse meio tempo, estava na casa da mãe, revivendo lembranças de infância ao lado de seu pai já falecido. Horas depois, Xisheng chegou. Yusui, vulnerável, confessou que tinha medo de ele não voltar. Xisheng o tranquilizou com firmeza: eu jamais vou embora. Pouco depois, levou seu sobrinho Doudou para conhecer Yusui e os três se divertiram juntos, criando uma cena quase familiar. Ji Jiali, a irmã mais velha de Xisheng, tentou convencer o pai que Xisheng tinha o direito de escolher seu parceiro, mas Shi Yuan permaneceu firme em seu pensamento retrógrado. No dia seguinte, um golpe. Xisheng foi preso por sonegação de impostos. A notícia caiu como uma bomba. Todos se mobilizaram, trabalhando arduamente para tentar ajudá-lo. As investigações apontaram para um homem chamado Yang Zelong,
Long, e Gu Shenyu garantiu a Yusui que ficaria ao seu lado e que juntos resolveriam a situação. A confiança dele era inabalável. Xisheng seria inocentado. Yusui revela a Gu Shenyu e Jiang Xiaoshuai a verdadeira identidade de Yang Zelong, o ex de Yue, responsável por feridas profundas do passado. Yusui confessa que jamais imaginou reencontrá-lo, mas Gu Shenyu informa que ele está escondido em um galpão. Determinado, Yusui vai atrás dele e descobre que toda a armação que levou Xisheng à prisão não teve nada a ver com ele. Foi vingança pessoal, pois Xisheng havia deixado a perna esquerda de Yang Zelong debilitada, tornando-o incapaz de andar normalmente. A cena seguinte é de cortar o coração. Yusui, movido por amor e desespero, se ajoelha aos pés de Yang Zelong, implorando que desista, oferecendo até dinheiro, mas Wang Zelong é frio e implacável. Sem alternativas, Yusui procura os pais de Xisheng e assume toda a culpa, dizendo que fará qualquer coisa para libertá-lo, até mesmo ser preso em seu lugar. Com bens congelados e impossibilitado de trabalhar na empresa, ele volta a fazer e vender figuras de açúcar para arrecadar um dinheirinho. Enquanto isso, no exterior, Yang Zu tenta convencer Yang Zhen a voltarem para ver a ruína de Xisheng e Yusui. Quando finalmente se encontram, Yusui encerra as provocações de Yang Zu com uma única frase certeira: "Você é adotado". O golpe é tão direto que até Yang Zhen admite que Yusui está certo. Alguns dias depois, Yusui encontra o secretário que havia traído Xisheng e, após uma briga intensa, descobre o motivo. A avó dele está com câncer e precisava desesperadamente de dinheiro para tratamento. Yusui promete ajudar e o secretário se dispõe a se entregar em troca de 5 milhões. Completamente sem alternativas, Yusui decide vender a casa que herdou de sua mãe, com a cláusula de que os novos donos não poderiam se livrar da amada árvore de Nespera. Jura a si mesmo que um dia a comprará de volta. Gu Shenyu avisa que conseguiu um advogado e que vai visitar o Xisheng e pergunta se Yusui quer que ele leve algum recado. Yusui fala para ele apenas dizer pro Xisheng se alimentar bem, né, gente? O Yusui preocupado aqui com o mozão dele, né? Maravilhoso. Quando finalmente Yusui consegue visitar Xisheng na prisão, Yusui lhe conta tudo o que fez. Agora entendi o quanto eu era mão de vaca. Eu guardava nossas economias secretas para a aposentadoria, mas percebi, sem você, de que serve esse dinheiro? Não estou comprando sua liberdade, Xisheng. Estou comprando minha segurança. Eu nem consigo dormir direito sem você. Xisheng, tentando conter as lágrimas, apenas diz que o odeia e se afasta, mas sozinho em sua cela, finalmente se permite chorar. Vemos os pais de Xisheng na praça onde Yusui vende suas figuras de açúcar. A mãe repreende o marido por não fazer nada, lembrando que Yusui já havia dado até a casa da mãe para ajudar o filho deles. Em seguida, ela se aproxima de Yusui e, emocionada, recebe de presente uma de suas figuras. Ela novamente conversa com o pai de Xisheng e a mãe de Xisheng se compadece. O pai de Xisheng, mais ou menos. Gu Shenyu entrega a Yusui um bilhete de Xisheng, onde ele admite que não o odeia, apenas não suporta vê-lo se sacrificando tanto. No dia do julgamento, Yusui tenta conter a ansiedade trabalhando. Quando Xisheng é libertada, a primeira pergunta que faz é sobre Yusui. Sem pensar duas vezes, pega a chave do carro e vai até a praça. Gente, ele pede a chave do carro pro pai dele, gente, o pai dele acha que o Xisheng vai dirigir para eles, mas o Xisheng simplesmente pega o carro e mete o pé, né? É um Xisheng maravilhoso. Lá na praça, Gu Shenyu, Jiang Xiaoshuai, Yang Zu e Yang Zhen já estão com Yusui, molhando e criando uma cena divertida e bem legal. Ficou bem bonita com o jogo de luzes que eles fizeram aí. Xisheng chega para completar a bagunça e a alegria é contagiante, gente. Eles praticamente criam um rio artificial ali. A gente tem Yusui e o Xisheng se beijando, mas a câmera não mostra pra gente direito, né? Em casa, Yusui reclama que todos se aproveitaram da ausência de Xisheng para provocar ele, mas enquanto ele fala, Xisheng o observa com olhos brilhando de amor antes de puxá-lo para um abraço apertado. Yusui insiste que eles são um casal e Xisheng se agarra à frase, pedindo para ser chamado de marido. Yusui recusa, mas acaba adormecendo nos braços dele. Xisheng permanece imóvel a noite toda, o dia todo, a tarde toda, sabe-se lá quantas vezes, ignorando a dor no braço e não deixando que ninguém interrompa o sono de Yusui. Na manhã seguinte, Jiang Xiaoshuai provoca eles, mas o Gu Shenyu avisa que não vai poder jantar com ele, e aí o Jiang Xiaoshuai pede para jantar com o Yusui e o Xisheng. Yusui entendeu aqui para que o Xisheng mime ele, né? Ele só tem que fazer biquinho e fazer manha, gente. Como bom gado que é, obedece ao Yusui do jeito que a gente gosta, né? Maravilhoso. Xisheng leva o Yusui para casa e, como de costume, Doudou o chama de tia, arrancando risos de todos. Eles brincam juntos até que o pequeno acaba revelando para Yusui que foi o próprio pai de Xisheng que restaurou o avião preferido do filho. Um gesto silencioso que mostra que ele, à sua maneira, já aceitou o relacionamento dos dois. Mais tarde, no quarto, Yusui coloca Doudou deitado bem no meio da cama, o que desperta um ciúme quase infantil em Xisheng, que admite estar incomodado até com o próprio sobrinho. Yusui, divertido, provoca ainda mais, e no fim Xisheng cede, abraça os dois e só assim consegue adormecer, com Yusui seguro em seus braços. Xisheng leva Yusui para uma surpresa. Ele venda ele, gente, com uma venda de olhos esbugalhados, né? Yusui pergunta se o Xisheng vai vender ele, gente, e o Xisheng fala que quem compraria ele, que ele só dá prejuízo. Yusui fica desanimado aqui, gente. O Xisheng me mata de rir.
rir, né? Mas continuando, ele então leva o Yusui à antiga casa dele, né? Porque ele comprou a casa da mãe do Yusui de volta. Mais do que isso, gente, ele fez questão de trazer a árvore de Nespera de volta quando ele percebeu que era outra árvore, né, gente? O Xixeng deu seus pulos aí e conseguiu, né? Gado determinado, ninguém segura. Enfim, Yusui, tomado pela emoção, se joga nos braços de Xixeng. No quarto, declara: agora estou de volta ao meu lar. E é nesse abraço carregado de amor e promessa que a história de Yusui e Xixeng chega ao fim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!